Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Rica Podcast. O meu nome é Thalita e a minha convidada de hoje, ela é half Brazilian, half Itália, entendeu? Ela é internacional. Ela não coloca ketchup na pizza, não quebra o espaguete, né? Ela tá falando aqui, não. É a Jéssica Donelli. Muito obrigada por você estar aqui, aceitado o meu convite. Então é isso, né? Não coloca ketchup na pizza. Não... Depende da pizza. Se for uma pizza não considerada pizza, aí tá liberado ketchup, maionese, mostarda, tudo pra fazer o gosto do que não tem, né? Tá, entendi. E nem o espaguete também, de jeito nenhum. Não. Cidadania cancela. Quem tem cidadania italiana, cidadania italiana é cancelada na hora. O passaporte, assim, ó, tá na gaveta, pega fogo. Então, eu achava que eu tenho alguma... Eu falo tanto com as mãos, né? Que eu acho que eu tenho um pezinho na Itália, mas eu quebrava espaguete, quebrava. Então, mas isso aí dá pra você arrumar esse hábito, né? Sim. Com o tempo. E pra descobrir se tem italiano na família, tem que montar a árvore genealógica. Porque às vezes você não ouviu nenhuma história, não sabe, tem um nome ali muito comum, sobrenome comum, que não tem nada a ver com o italiano, mas pode ser que lá atrás tinha uma mulher, por exemplo, que era filha de italiano, e essa mulher tinha um sobrenome italiano, casou com um brasileiro e adquiriu o sobrenome do brasileiro, e a família inteira ficou com o nome, por exemplo, da Silva. Aí a pessoa, mas eu sou da Silva, eu não tenho direito à cidadania italiana. De repente tem. Olha, não sabia. Que legal. Porque Santos, né? Eu falei assim, quem, gente? Do Santos, da família Santos. Se eu te mostrar o tanto de processo que eu faço de pessoal da Silva, Santos, Pereira, e na verdade tem um Panontin, tem um Ticarelli lá em cima e a pessoa nem sabe. Ó, galera, então a gente ainda tem jeito, viu? Depois a gente vai falar aqui da prática. Mas antes da gente conversar, tem um monte de papo aqui sobre dinheiro, investimentos, golpes também, que a gente vai... eu vou pedir pra Jéssica dar algumas dicas, assim, né? Porque ela vai contar um pouco da sua história, da história dela. Então, mas antes da gente começar, vocês já sabem, né? Deixa aqui o like de vocês, se inscreve também no canal e também roda a vinheta. Bom, vamos lá, né, Jéssica? Hoje eu sei que você é uma empresária, né, de sucesso, vem construindo a sua história na prática, consultoria. Mas assim, será que sempre foi assim? Não? Not really. Quero saber tudo, como é que essa Jéssica, como você lida com dinheiro, a sua história, então... Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite. É sempre muito bom participar das coisas que você faz, das coisas que você está junto, né? Eu venho acompanhando a trajetória ali da Tia Rica desde do Sprout Up, né? Então, assim, quando ainda era um projeto e não tinha muita forma, você já fazia consultoria, tudo, mas ainda não tinha aquela força, e aí você depois decolou, e eu tenho o maior orgulho de você. Muito obrigada. E faço questão de fazer parte de tudo que você faz. Obrigada. É minha aluna, inclusive, do Rica Sou da sua Europa. aluna. Inclusive... Ai. Eu já puxo a orelha, entendeu? Tá me devendo exercício, né? As aulas, não tá assistindo. Mas eu acho que depois dessa conversa aqui você vai ficar um pouco mais tranquila comigo. Tá bom, vamos lá. Queria agradecer aqui o seu presente, né? Agora também tem uma caneca da Prática Consultoria, né? Muito obrigada. Mas vamos lá, vamos saber se essa mulher aqui, né? Sempre foi assim, né? Empoderada financeiramente, né? Como eu conto a sua história? Olha, não, nem sempre foi assim. Eu não nasci empreendedora, né? Eu sou de São Paulo e eu vim de uma vida como a maioria dos paulistas, né? Os meus pais, eu nasci em São Paulo, mas por muitos anos a gente morou lá no norte do Brasil, no estado de Rondônia, em Porto Velho, então onde a minha avó paterna morava. Então foram até os meus 10 anos de idade eu morei lá e depois eu fui pro Brasil. E o que eu me lembro da minha infância era casa de madeira, da minha avó, era tudo
Era tudo muito precário, era tudo assim, nunca faltou nada, nunca, não posso dizer que a gente teve uma infância de ó céus, ó vida, não. Meus pais sempre trabalharam, nunca faltou nada dentro de casa, nunca faltou comida, nem roupa, nem nada. Agora, eu me lembro, né, de ruas que não eram asfaltadas, não tinha... A minha avó continuou morando em Rondônia por muito tempo, depois que a gente veio pra São Paulo, e não tinha nem saneamento básico ali. Então é uma realidade ali no norte do Brasil, era uma realidade muito, muito simples, né? Muito, muito simples. E aí, quando os meus pais voltam pra São Paulo, porque eles são de São Paulo, né? Já é uma realidade um pouco diferente, já é um lugar cheio de oportunidades. Imagina você, paulista, vem pra Irlanda ou vem pro exterior e aí vê um mundo de oportunidades. Assim é São Paulo para quem é do norte e nordeste do Brasil, onde você vem de uma realidade que não te dá muitas opções, muitas oportunidades, e quando você vai para São Paulo e você vê aquela metrópole, você fala, cara, eu posso conquistar o mundo aqui, né? E os meus pais rapidinho se levantaram e eu tenho essa lembrança de nunca faltar comida na mesa, nem roupa, até porque minha mãe era costureira, então ela sempre fez as minhas roupas, nunca tive problema nenhum, ia para casamento, ia com os melhores vestidos, ia para as festas, ia com as melhores roupas que a minha mãe fazia. Mas a relação com o dinheiro lá em casa era sempre assim, do que eu me lembro, né, era sempre, vamos fazer o sorteio aqui de qual conta não vai ser paga esse mês. Tipo assim, sabe, de o que pode atrasar, porque assim, a gente tem que colocar comida na mesa. Meu pai e minha mãe tiveram 3 filhas. Eu e meus irmãos, eles eram super novos, né? Adolescentes praticamente, ali antes dos 20 anos. Minha mãe meu irmão mais novo, minha mãe já tinha 20 anos, tava com 3 filhos, 20 e pouquinho, sabe? Que era a geração, né, também. E então assim, já não tem aquela maturidade, né? Já não tem... Então é difícil, foi difícil. Mas a relação deles com o dinheiro nunca foi uma coisa traumática pra mim. Nunca me trouxe, assim, uma questão de, ai, nossa, a gente era muito pobre. Se via, sim, que tinha muita dificuldade e tinha muita luta. Era uma classe trabalhadora, né? Mas assim, que nem ir no shopping e comprar alguma coisa, jamais. Ir no shopping era só um evento de passeio. No máximo, uma casquinha do McDonald's de R$1. Que na época ainda custava R$1. R$1 era caro na época, né? R$1 era... E assim, R$1 era dinheiro, é verdade. Sim. E daí, eu cresci, né? Eu desde muito nova, assim, porque os meus pais sempre trabalharam, meus irmãos, assim, também, logo que foram ficando adolescentes, né, eles são mais novos do que eu, eles sempre, meus pais colocavam sempre eles para fazer alguma coisa, e eu também, né, então quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos, eu ia trabalhar na casa da vizinha que bordava, porque eu tinha o quê, 12 anos, 13 anos, eu queria ir pra matinê. Matinê era o quê? Matinê era tipo uma balada pra menores de 18 anos, sim, menores de 16 anos. Quem ainda não tem 16 anos não pode... quem é de São Paulo aí vai saber Cabral, Cincinnati, esses lugares assim que os jovens, né? E a gente não podia pedir R$10, 15, R$20. Era muito dinheiro, R$20 há, sei lá, 15 anos atrás. Era muito dinheiro, né? E daí eu comecei eu estudava à tarde na escola, ensino fundamental, e de manhã eu acordava cedinho e atravessava a rua e ia pra casa da vizinha pra arrematar, porque ela trabalhava com bordados de roupas, e eu ia lá, pra quem não sabe, arrematar é cortar aquelas linhas que sobram. Sim. Então elas pagavam, sei lá, acho que era 1 centavo por peça, alguma coisa assim, e aí você tacava ali, sabe? Tacava ali o pau ali pra poder fazer. Aí no final de semana você recebia lá, sei lá, seus R$10, R$15, R$20. Aí você ia, levava dinheiro pra escola, pra comer, né, lanche. E que também, assim, você tinha que fazer essa administração, né? Que não dava pra comer todos os dias.
Aí ou você comia a merenda da escola, que é de graça, e aí... Que não era boa, assim é ok, né? Não, a questão não era nem se era boa ou ruim. A questão é que era, pelo menos na minha idade, era uma vergonha. As crianças, elas meio que zoavam umas às outras, ficavam fazendo bullying com quem ficava na fila da merenda. Tipo assim, não sei se teve isso com você. Eu vejo muita gente assim que, nossa, na minha escola talvez era um em São terror. Paulo eles descem assim, não sei, mas em Salvador, né, de onde eu vim, não... Então, eu lembro que quando eu morava em Rondônia, que eu estudava lá o primário, todo mundo era acostumado a comer a comida da escola, e era uma comida boa, e era normal. E quando eu fui pra São Paulo, e aí quando eu ia pra fila lá da merenda, eu comecei a sentir vergonha, porque as menininhas, as amiguinhas, todo mundo levava dinheiro pra comer lanche. Engraçado, né? Que assim, já começa o processo cedo, assim, na escola, de brinquedo, de você fazer competição. O meu brinquedo é melhor do que o seu, assim, né? Já começa aí. O meu caderno é mais colorido, tem mais florzinha. A minha caneta tem gel. A Tilibra, né? Quem tinha Tilibra, a Faber-Castell. Eu tenho Faber-Castell, mas você tem um similar da Faber-Castell. É então, muita assim, ostentação, né? As crianças já nascem e crescem nesse mundo da ostentação que elas nem sabem de onde vem. Dos pais. Elas não sabem que elas fazem isso, mas é por conta da referência. Porque assim, é todo mundo igual, né? Se você coloca uma criança, a criança não sabe nem o que é dinheiro, né? Eu lembro que a minha mãe veio quando a gente veio pra São Paulo, imagina, meus pais tiveram que desfazer de casa, desfazer de tudo, e não podia pegar a casa inteira, encaixotar e levar pra São Paulo, era muito dinheiro. Então meio que a gente chegou só com as malas, algumas coisinhas, e aí as tias da minha mãe que começaram a ajudar a gente a mobiliar a casa até meus pais arrumarem trabalho. É a mesma coisa quando você sai do Brasil e vem pro exterior fazer um intercâmbio. Você começou do zero. Aí você arruma uma casa para dividir, não sei o que, vai economizando ali até você se levantar, se estabilizar, arrumar emprego. Foi essa mudança dos meus pais, sabe? Só que com 3 crianças pequenas, né? Que o desafio aí triplica. Aí tem que matricular na escola, aí as crianças têm que se adaptar também. À escola também. E aí eu senti essa maldade, assim, não digo nem maldade, é malícia. Eu não tinha essa malícia. Eu tenho uma amiga que ela até brinca comigo, que ela fala que eu ia de jardineira, eu ia de vestidinho. Com 11 anos, pra 5ª série, eu ia de vestidinho pra escola. Só durou uma semana. Porque a galera... Porque era... Diferente. Era a inocente, a ingênua, aí que ficava na fila da merenda pra comer merenda da escola. Era um bullying praticamente, né? Aí você começa a meio que pegar o jeito daquilo ali e começa a ir com o bonde. Se adaptar também. E eu acho que assim, isso é muito de cidade grande. É. Né? Principalmente São Paulo. Eu não sou de São Paulo, né? Nunca morei em São Paulo. Mas assim, o que passa, né? Que é uma selva de pedra. Tipo Nova York, 24 horas, que não para. É o lugar de oportunidades, então por isso que muitos nordestinos, né, vão para São Paulo, outros também de outros estados vão também para melhorar de vida, como a gente vem também aqui para fora do país. Então assim, é algo assim, tudo começa em São Paulo, aí depois vai para os outros estados, né, assim. E foi assim, estamos falando de 20 anos atrás, né? Quando eu tinha 11 anos, 10, 11 anos, agora eu tenho 32. Mais um tempinho. Tá jovem ainda. Mais um tempinho. E daí, voltando ali àquela questão, né, de onde eu venho, como que é a relação com o dinheiro, depois disso, era só batalha que eu via dos meus pais e eu também comecei a correr atrás do meu, porque eu sabia que eu não podia ficar pedindo, porque, né, já não, eles faziam de tudo pra dar os mantimentos ali pra gente. O básico, né? O básico é escola, comida na mesa, tênis, roupa. sapato, roupa, exato. Então, eu comecei a ver essas oportunidades. Eu via as coleguinhas que faziam esses biquinhos, eu ia lá fazer bico também. Então, começou assim, com 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, o meu pai viu um anúncio, ele trabalhava meu pai era motoboy, né, na época,
E ele trabalhava fazendo entregas, assim, de documentos em algumas imobiliárias, nos lugares. E aí ele falou com o chefe dele pra eu poder trabalhar lá. E aí foi o meu primeiro emprego registrado. Foi numa imobiliária. Aí fiquei alguns meses lá. Eu era office girl. Já ouviu falar disso? Já. Então, eu era office girl. Eu ia lá, eu ia fazer esse serviço de pegar o documento, levar no centro da cidade, na prefeitura, não sei na onde, nananã. E aí logo depois... eu lembro que na época era muito baixo o salário mínimo, acho que era 300 e alguma coisinha. Olha a inflação, hein, gente? Olha isso. Aí eu já tinha, sei lá, 15 anos, estamos falando de 17 anos atrás, né, agora. Aí pula para 2016, 2017, quando eu, de fato, comecei a trabalhar durante full time, porque aí eu mudei a minha escola, eu tava acho que nos últimos anos da escola, do ensino fundamental, e mudei pra noite e eu trabalhava o dia inteiro. Nossa, puxado, né, Jéssica? Mas eu gostava, porque basicamente era eu, a advogada e mais um rapaz, e a advogada era a dona da imobiliária. E ela foi vendo que eu dava conta, quando foi ver, eu não tinha nem 18 anos, eu cuidava de uma imobiliária, eu recebia aluguel dos inquilinos, dinheiro, colocava lá na gaveta, depois tirava a comissão da imobiliária, pagava o proprietário. Então, eu sempre trabalhei com dinheiro, com papel, sempre tive... responsabilidades assim altas, né? Exato. Então, eu nunca enxerguei o dinheiro como vilão ou como uma coisa que era impossível pra mim, sabe? Era uma coisa ali que eu não tinha condições. Eu, Jéssica, eu fazia... Aí logo depois entrei na faculdade, e aí o dinheiro era quase todo pra faculdade, e aí quase que não tinha dinheiro também pra comer, porque aí já não tinha mais merenda da escola, né? Porque aí se nessa época, que eu já era mais madura, tivesse a merenda da escola, eu ia agradecer muito. Não. Porque todo dia sair do trabalho, ir pra faculdade e ter que ficar comendo na rua porque não dava tempo de voltar pra casa, é complicado, né? Então, era dinheiro que você tinha que ter. Então, essa administração sempre foi muito escassa, assim. Entrava o dinheiro no mês, já saía na mesma semana. E aí ficava com aquelas migalhas até entrar o pagamento de novo. Sim, e vale lembrar, assim, também que, assim, vocês galgavam novos espaços. Então, assim, veio a faculdade, novas responsabilidades. O dinheiro que entrar vai ser destinado para isso, entendeu? Então, assim, não era uma coisa assim, você chegou no patamar, ganhava dinheiro e ficou ali. Tudo bem, qual é o próximo passo? Terminou o colégio, vamos pra faculdade. Né? E aí esse dinheiro também que entrava, então assim, o dinheiro sempre foi certo pra pagar aquilo, né? Nunca foi uma coisa assim que sobrava. Não, de jeito nenhum. Tanto que eu passei por todas essas fases do salário mínimo, né? Eu passei na fase dos 300 reais. Não, e eu lembro que na época os meus pais também ganhavam um salário mínimo. O meu pai, acho que o piso, a minha mãe também ali quase entre salário mínimo e piso. E eu ali no salário mínimo, imagina, 5 pessoas numa casa. E os meus pais, eles diziam assim, quem bancar os próprios estudos não precisa ajudar em casa. Meus irmãos, por exemplo, não quiseram estudar, então eles ajudaram dentro de casa. Ajudava a pagar conta, ajudava com as coisas, tudo. E eu não precisava ajudar com nada, porque eu bancava os meus estudos. Também nem se pedisse, não ia sobrar nada. Sorry. Me fala uma coisa, essa necessidade de você ter começado a trabalhar cedo, claro que teve esse movimento de você ver a galerinha se mexendo, tipo assim, né? Não quero a merenda, assim, veio esse sentimento mais assim, eu nem sei se seria vergonha, mas assim, de se enturmar naquele grupo, né? De ser da galera também, da galerinha cool. Eu acho que era mais a necessidade de me divertir, de sair e me divertir e não ter condições. E participar, também é isso que você tá falando, participar. Mas acho que eu não diria dentro da escola, eu diria fora. Por exemplo, as amigas da escola, fazia parte de um grupo que eu via que elas tinham mais condições, a família delas tinha mais condições do que a minha família. Então, os pais delas davam dinheiro pra elas fazer alguma coisa. Não que elas fossem ricas, nada disso. Mas os pais delas já tinham uma estrutura um pouquinho melhor para pelo menos dar R$5 para elas passarem a semana, né?
Então, assim, elas não trabalhavam, elas estudaram todo o período, né, de ensino médio, estudaram sempre de manhã. É um luxo isso. E eu não, quando entrou o primeiro ano do ensino médio, eu já tava trabalhando, ganhando lá meu salário pra poder... Ajudar em casa? Seria essa a minha dúvida também. Não, era pra mim. Eu queria ajudar, cheguei até a ajudar um tempo, mas era pra mim, pra eu comprar minhas coisas, pra eu me divertir, pra eu sair, pra eu ir no show, sabe? Porque senão eu não ia participar de nada, porque as meninas iam e eu não ia. Então, uma forma de estar participando, de estar, né? De se divertir, de ser jovem, seria trabalhar. Acho que então, eu tô fazendo uma terapia aqui, voltando essas coisas, né? Aqui. É terapêutica, que é o divã. Você é psicóloga, né? Então, assim, eu já tô percebendo que eu tô fazendo uma regressão aqui. Cara, então acho que é por isso que hoje eu faço isso. Aqui é o divã, eu vou trocar teu nome, né? O divã rica, né? Divã rica é divã, uma coisa assim, olha, Porque assim, eu tô perguntando isso por curiosidade também, né, pra galera que tá assistindo a gente, porque assim, é como o seu despertar foi, sabe? Que você viu, assim, uma necessidade, você queria, tá, tudo bem, hoje a minha família não tem condições, mas o que eu posso fazer? O meu despertar, sabe? Na verdade, foi quando veio essa necessidade de fazer o intercâmbio. E a necessidade de fazer o intercâmbio não foi para fazer o intercâmbio e sair do país. Era somente para eu arrumar um emprego melhor. Porque qual que era a vida ideal de uma pessoa há 10 anos atrás, né? Que quem aí é de 1990 vai concordar comigo. Você tem que fazer faculdade, arrumar um emprego e ser alguém na vida. O que é arrumar um emprego e ser alguém na vida? É você talvez trabalhar... Dependendo da área de formação, no meu caso, eu fiz administração de empresas que era o que eu podia pagar. Né? Você não teria feito direito. Mas o que eu podia pagar era administração de empresas. E graças a isso eu também tô aqui hoje, né? E quando eu fui cumprindo essas etapas de... Ok, agora eu já vou entrar na faculdade, passei na faculdade, continuei trabalhando cada 2 anos, 3 anos eu entrava num cargo melhor em um outro lugar, ganhava mais, tudo, mas sempre ali no piso, já não era o mínimo, já era o piso, né, tipo, eu acho que chegou no teto ali 2014, 2012, entre 2010 e 2012, eu já tava mais ou menos ali no salário de R$900, só que a minha faculdade era 700, 670, aí era condução, não sei o que, enfim. E aí eu falava, cara, eu preciso sair desse sufoco, o que eu tenho que fazer pra ganhar bem? Aí eu vi as pessoas trabalhando no banco. Quem trabalhava no banco tinha um monte de benefício, trabalhava até as 4 da tarde só, se vestia bem. Você queria sair do sufoco, né, assim? Eu queria ter aquela imagem do sucesso. Sim. Tipo assim, pra mim quem trabalhava em banco tinha sucesso. Porque tinha uma vida estável, ganhava muito bem. E geralmente quem trabalhava em banco tinha condições de comprar carro. Também. Né? E daí, a minha meta era, vou trabalhar em um banco ou em uma multinacional. Essa é a minha meta. E aí fui. Aí mandava currículo, fazia processo seletivo, não passava. E aí eu me cobrava tanto, eu falava, gente... E lá em casa todo mundo me acha super inteligente, né? Não sei de onde que vocês tiram isso. Então você é familiar. Meu pai, a minha mãe, eles acham assim que eu sou super inteligente, que eu sou, nossa. Mas Quando eu falo, eles param pra escutar e eu falo, gente, acho que não é muito assim, não. Não se valoriza o passe. Mas eu não tinha isso na época e eu falava assim, gente, mas... Eu sou muito burra, cara. Eu não consigo passar num processo seletivo. Então, isso foi me sabotando. Eu fui criando essa... Impostora. Eu tinha essa síndrome, sabe? De achar que eu não era boa o suficiente porque eu não passava em nenhum processo. E daí eu falei... Teve um dia que eu fui fazer entrevista pro Bradesco, não sei que banco que era...
E aí eles falaram, a gente até te passou pra última fase, mas você não tem inglês. E aí eu fiquei assim, cara, mas pra que eu preciso falar inglês pra trabalhar no banco? Se eu vou atender brasileiro? Se eu vou atender brasileiro? Aí eu falei, vocês querem inglês? Então peraí que eu vou ali arrumar o inglês rapidinho. Isso você já tinha se formado em administração? Não, aí era, sei lá, segundo ano da faculdade ainda, eu tinha 4. Daí eu falei, eu vou terminar a faculdade e já vou emendar no intercâmbio. Com que dinheiro? Não sei, vou arrumar. E aí eu comecei a pleitear, na verdade, dentro da empresa que eu trabalhava. Eu tinha muita liberdade, porque desde lá dos 17 anos, quando eu trabalhava em outras empresas, eu sempre me destaquei por ter esse excesso de responsabilidade sobre as coisas dos outros, sobre o dinheiro dos outros, sobre a vida dos outros, sobre os processos dos outros. Então eu cuidava do financiamento, né, da compra e venda ali das casas das pessoas, eram sonhos, né? E eu fazia o contrato, os corretores faziam a negociação, o meu gerente, nossa, ele me via assim como uma pessoa extremamente competente. Ele já não fazia, depois de 2 anos trabalhando lá, ele já não fazia mais nada. Basicamente, ele não queria nem entrar na imobiliária mais. Porque até o trabalho de advogado eu ia lá no banco fazer, falar com o gerente, baixar a taxa de financiamento, isso tudo com 20 anos, né? E daí eu comecei a me valorizar. Aí eu falei assim, bom, o salário que eu tenho aqui, na hora que eu terminar de pagar a faculdade, vai me sobrar pelo menos 600, 700 reais, que é o valor que eu estaria pagando a faculdade. E se eu pegar esse valor e pagar as parcelas de um intercâmbio, eu fui ver quanto custava, aí aí fui atrás, comprei um intercâmbio, não tinha dinheiro para dar entrada, mas comprei em 48 parcelas de alguma coisa, não me lembro quanto foi. E rapidinho, e a família? Não falou assim, nossa, vai pro intercâmbio, assim, eles deram força? Porque, tipo assim, vai, porque enquanto você ainda não vai, ninguém acredita que você vai. Você só tá falando. Enquanto você tá falando, você tá falando. Agora, o dia que você arruma a mala e vai, aí é quando as pessoas percebem que você foi, né? Então, eles sempre acompanharam esse meu drive, né? De, eu vou pegar e eu vou fazer e eu vou não sei o quê. E aí eu comecei o meu gerente, a gente tinha uma distribuição de comissões, né? Então entrava a comissão da imobiliária, aquele valor era tanto do gerente, que era o dono, né? Tanto do gerente, tanto do corretor, e eu ganhava 1% da comissão que entrava, porque eu fazia o contrato, cuidava das coisas lá, tudo. E aí, como eu comecei a fazer mais do trabalho dele, eu fui lá pleitear mais 1% dele. Falei, e se eu ganhasse seu 1% do que você ganha, já que a empresa não queria dispor de mais nada, não podia. Eu entendo que hoje eu sou empresário, eu entendo que se não fez é porque não podia. E aí eu falei, mas de onde que eu posso tirar então? Eu falei, você tá trabalhando menos. Então assim, já que você tá trabalhando menos, traz pra cá e aí você vai... a gente se acerta assim. Então, o que sobrava desse valor de comissão, porque eu ganhava meu salário fixo, que era, sei lá, 900 reais, que não dava pra nada, e ganhava as comissões. Então, tinha mês que entrava, sei lá, 1.000 reais, 2.000 reais. Então, um mês que eu recebia no total 3.000 reais, eu começava a guardar pra comprar os meus dólares. Nossa, e naquela época era uma grana, assim, era uma 1.000, grana. 2.000, sabe? Porque o que acontecia? Eu arrumei formas de ganhar mais dinheiro dentro do que eu tava fazendo. Por quê? Extra aí, naturalmente. Porque quando eu entrei na imobiliária, essa parte de vendas não era muito bem trabalhada, porque a pessoa que trabalhava com isso, ela só queria receber o salário dela e ir embora. Então, a empresa, ela tinha um faturamento de vendas de X, sei lá, 400 mil reais um ano. Aí, tudo que eu via que dava pra melhorar, eu ia e melhorava. Eu melhorava os anúncios, eu negociava com esses portais tipo Zap, esses portais de anúncio de imóvel, que as imobiliárias anunciam. Eu ia lá, pleiteava um curso de fotografia pros nossos corretores saberem tirar fotos dos imóveis, aumentar o interesse dos clientes,
que vão ver das leads, né? E entrar mais potenciais clientes. Porque se entrasse mais lead, se entrasse mais potencial cliente, a gente ia ter mais venda. Fazendo essas pequenas coisinhas, no segundo ano, a gente faturou o dobro. Foi acho que quase R$1 milhão só em comissões. Nossa! Lá dentro, entendeu? E aí no terceiro, tanto é que nesse segundo ano, eu ganhei prêmio, a gente fez festa, a gente nunca tinha tido festão, assim, a gente fez festa, eu montei um esquema de corrida dos corretores para quem faturasse mais ganhava uma televisão de LCD de 40 polegadas, não sei o quê. Aí meu chefe ia lá fazer parceria com a loja de televisão, que era, era um monte de coisa assim. E aí eu falava, quanto mais cliente entrar, quanto mais eles venderem, mais eu ganho. E essa percepção, essa sacada, foi por conta da faculdade mesmo que te deu esse know-how? Ou você, assim, olha, sabe quando você olha a situação e fala assim, olha, vamos fazer isso aqui que vai dar certo no feeling? Eu acho que foi muito intuitivo, foi metade. Eu aprendi muita técnica na faculdade, mas ninguém, assim, eu sou bacharel em administração de empresas, mas eu sou técnica em empreendedorismo. Então, assim, a faculdade em si, ela não te ensina a ser empreendedora, ela não te ensina essas artimanhas. E as aulas de marketing também eram muito diferentes na época, né? Então, não sabia fazer renda extra, mas eu tinha esse feeling, né? Eu tinha essa intuição, porque eu fazia renda extra lá no passado, quando eu não tinha nada. Quando eu tinha 12 anos, eu não podia trabalhar, né? Então eu falava assim, cara, para eu conseguir chegar nesse objetivo, porque eu colocava datas também, esse é o problema. Não, isso é ótimo! Mas pro emocional esse era um problema, porque às vezes tinha que postergar um pouquinho, eu ficava mal. Frustrada, né? Ficava frustrada. E aí me culpava, porque aí parece que eu não fui competente o suficiente. Olha isso, cara. Tipo assim, olha onde chega a nossa mente, a cobrança, né? De falar assim, não, você tem que dar conta, senão você não é boa o suficiente. Você mesmo vai se boicotando, né? Mas eu nunca coloquei a culpa em ninguém. Eu sempre coloquei a culpa em mim, porque eu sempre tive essa noção de, tipo assim, se isso aqui não aconteceu é porque eu que sou responsável. Mas eu acho também perigoso essa parte. Eu normalmente não gosto de usar a palavra culpa, sabe? Eu gosto de usar responsabilidade. Isso, responsabilidade. Porque culpa é tão pesada. A gente já nasce culpada por ser mulher, né? Então, assim, já começa a menina. Então, assim, na infância toda você tem que, sabe, fechar a perna. Né? Então, não assim, vai de vestidinho pra escola. Assim, quando você vai fazer pipi, os meninos não sei, sabe? A gente não pode sentar no vaso sanitário público, então a gente vai fazer. Então, assim, tudo é culpa, sabe? Se você é culpa porque é menina, né? E aí a gente vai na adolescência, então assim, a mulher ela já carrega uma culpa. Desde quando nasceu, aí vira mãe, é culpa da mãe, né? É empreendedora, é culpa porque não. Né? Eu realmente hoje eu tenho trabalhado na terapia essa questão da culpa mesmo. Inclusive essa semana foi o tema culpa. Porque eu não é responsabilidade, não culpa. Você falou a palavra certa. E daí veio essa necessidade de cumprir aquele objetivo, aquela meta. Então eu tinha uma meta para cumprir, eu tinha uma missão. E para eu cumprir aquela missão, eu tinha que fazer acontecer, eu tinha que fazer mais dinheiro. Só que eu não tinha tempo a mais do que aquilo. Eu ia pra faculdade, eu tinha que fazer TCC, eu tinha que fazer o meu trabalho, que já exigia muito de mim. Eu saía de manhã, eu voltava meia-noite. E a mente assim, vamos ter que fazer, E chegava e o dinheiro não rendia. E aí eu comecei a fazer essas coisas assim e comecei a ver resultado. Aí a capricorniana aqui, quando ela começa a ver resultado, ela não para. Aí acho que foi aí também que eu comecei a transformar o meu trabalho num hobby, né? Porque eu comecei a gostar muito mais do meu trabalho. E aí eu fazia mais e mais e mais, e eu mostrava mais, e aí eu fazia planilhas, e eu fazia gráficos, e eu analisava os dados. Não, 3 meses atrás estava assim, agora tá assim, por que diminuiu? Não, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a entender o público. Aí eu falei, cara, eu tô anunciando imóveis de 1 milhão, mas eu tô na Zona Leste e a galera... Quem é que tá comprando imóvel de 1 milhão aqui? Dentro de 10 clientes, é um que compra de 1 milhão. Na época, 1 milhão, gente, era muito dinheiro. 1 milhão hoje, no Brasil,
pra comprar um apartamento de, sei lá, 70, 80 metros, eu tô achando até que já é mais ou menos o preço, né? Dependendo da região. Em São Paulo. Não sei, assim, imóveis eu É, não... mas tô na fora. época, 1 milhão era uma grana. muito dinheiro. Era muito mais, né? E aí Era uma grana. a gente anunciava imóveis de 900, 800, porque as comissões eram grandes. Só que o que a galera tava comprando? Imóvel de 300, 400 e 500 mil. Falei, opa, tem alguma coisa errada. Isso ninguém precisou me falar. Eu fui lá, mudava, fazia testes, mudava daqui a pouco, começou a vender. E o faturamento aumentando, e a galera, e os corretores já viajando pro exterior, e o meu chefe já na Disney, e eu só lá comprando os meus, como diz o Whindersson Nunes, né? Eu comprando os meus dólares. E eu já abri um VTM lá pra mim, né? Comprei o cartão, já fui comprando meus dólares. Porque eu ia pra Nova Zelândia. Não, eu ia pros Estados Unidos, eu ia pra Califórnia. Eu ia ficar 2 meses lá, estudando. Porque no final disso tudo, eu ia voltar e ia provar pro banco que eu tinha inglês. Sim. Eu ia quebrar a cara quando eu voltasse, né? Depois de 2 meses, fala a verdade. Eu ia falar como é how are you, How are you? Eu ia fazer muito igual a blogueirinha, tipo assim. Agora eu sou... Legal você ter falado isso, que quando começou o dinheiro entrar, a galera começou a viajar, sabe? Pro exterior, ir pra Disney. Trocar de carro, trocar de apartamento. E né? às vezes a gente precisa olhar mesmo pra dentro de casa, né? Assim, arrumar uma geladeira, né? Botar um reboco. Só que assim, enquanto eles ganhavam, sei lá, 40%, eu ganhava 1%. Então a proporção era muito menor. Não tinha nem como comprar um carro. Então assim, se eles ganhavam, sei lá, 15 mil, era porque eu tava ganhando 500 reais. Sim. Entendeu? A questão é que, assim, esse dinheiro não é todo, assim, como é imóveis, não é sempre, né? Tem meses que você vende mais, tem meses que você não vende mais, então é variável, tinha mês que entrava 500 a mais, né? Fora o meu salário. Entrava 500, tinha mês que entrava 1.000, tinha mês que entrava 2.000, tinha mês que entrava nada. Porque não deu tempo de fazer ali, aqui todo mês a gente vendia. Aí eu comecei a colocar metas, né, de tipo assim, não, a gente tem que vender tantos por mês, a gente tem que fazer tantos por mês, tem que entrar tantas leads. Então eu comecei a fazer esse mapeamento todo que hoje é com base nisso que eu faço a prática. O modelo de negócio da prática eu trouxe da imobiliária que eu trabalhei. Que eu entendi aquele sistema, eu ajudei a montar aquele sistema dentro de um departamento, não podia, né, mexer nos outros, mas dentro do que eu montei, que eu tinha liberdade para fazer, eu trouxe esse mesmo modelo de negócios, o mesmo formato de distribuição de comissões que meu chefe fazia ano passado, eu comecei a fazer na prática. Sim. Então, assim, foi essencial. E é engraçado, né, assim, que quando a gente fala assim, olha, assim, tá dando certo, né, um trabalho, uma empresa, tá dando certo. Mas assim, olha o quanto ela já passou, os bastidores, a história de vida, para que ela hoje esteja, ela ou ele, né, o empresário, assim, aquela empresa, esteja hoje onde ela está, né, ela está construindo, assim. E eu poderia ter me acomodado, né, ali. Nossa, a gente tá vendendo bem, a gente tá conseguindo, então eu acho que eu não vou mudar de emprego, eu vou ficar aqui, porque esse emprego é bom pra mim. E nem querer mais fazer intercâmbio inglês, sabe? Porque a gente entra na zona de conforto, né? Exato. Também. Exatamente. E daí eu fui conseguir juntar parte do dinheiro, não consegui juntar tudo, consegui juntar parte, foi chegando a data, aí foi recebendo ajudas, né? Aí eu lembro que eu ia viajar em agosto, era abril e faltava... Não faltava dinheiro pro intercâmbio, faltava dinheiro pra eu me manter até lá sem mexer no do intercâmbio. Então, o que era intercâmbio, o que era do objetivo, eu já tinha colocado. Só que eu não tinha dinheiro pra comer até lá. Entendeu? Aí, o que eu fiz? Era, sei lá, março, abril, mais ou menos, ia chegar a Páscoa. Aí, eu tinha uma vizinha, muito minha amiga, que ela era muito boa, doceira, assim, ela tem a minha idade. E aí eu falei pra ela, vamos fazer ovo de Páscoa pra vender? Porque ela fazia ovo de Páscoa pra família, assim, de presente e tal. Falei, vamos vender? Aí a gente criou um business em 2 meses. Aí a gente criou um business, fomos lá num lugar lá que vende material de decoração, chocolates, compramos os melhores chocolates, que era só o chocolate do padre.
Aí, a forma que eu criei pra chamar a atenção das pessoas pra comprar o meu ovo de Páscoa era no embrulho. Então eu comprava aqueles cachepôs de planta, mas era de papel. Então imagina um vasinho assim, só que quadradinho e todo cheio de bolinha, várias coisas. E aí eu comprava a fita combinando, o celofane transparente e fazia fazia aqueles recheados de coração, de não sei o que lá. Então, eram os melhores chocolates. A gente fazia pra vender nas escolas, a gente chamava de pop cake. A gente fazia bolo de chocolate, regava no chocolate pra ele ficar durinho, né? E colocava um monte de confetinho, montava as travessas assim, tipo com uns 50 e vendia pras professoras darem pras crianças. Eu sei que a gente vendeu muito. A gente vendeu muito, porque eu vendia no Facebook, eu vendia pra galera da rua, eu vendia no trabalho. Você também fazia os bolos junto? Ou ela que fazia e você ficava nas vendas? Não, a gente fazia juntas. Eu não sabia, mas eu fui lá aprender. A gente ficava até de madrugada, porque eu saía da faculdade. Olha isso, que loucura. Eu entrava 9 horas no trabalho. Saía 6h30, pegava o ônibus, ia pra faculdade, saía 11 horas, ia pra casa dela, que era do lado da minha casa, fazia os ovos, embrulhava 6 horas da manhã, tinha dia que eu não dormia. E assim, essa energia, gente, vinha de onde? Assim. Era o drive de só pensava que eu tava lá na Califórnia já. Eu não tava mais ali, eu não vivia mais ali, era só o meu corpo em só automático. Focado em finalizar aquela meta. Eu já tava lá. Eu lembro que acho que a gente pegou uns R$2.000 cada uma, só de lucro depois. R$2.000 há 8 anos atrás era dinheiro também. Sim. Né? R$2.000 era... Eu passei muito tempo com esse dinheiro. Comprei mala, comprei um monte de coisa com esse dinheiro que consegui, né? E ainda fui successful em mais um business, né? Business, exatamente. Um business no seu case de sucesso. Mas eu ganhei as pessoas nas embalagens. Porque era tudo muito fofinho, bonitinho. Dava vontade de comer, assim. Era um marketing surreal. Nossa, olha. Ó, vou te chamar pra Tia Rica, pra gente trocar umas dicas. Tô ficando boa nos business. E aí você conseguiu juntar grana? Consegui juntar o suficiente pra ficar 2 meses. O meu visto... 2 meses nos Estados Unidos, então? Era. Todo esse esforço, gente, de 2 anos, era pra ficar 2 meses. Imagina, eu juntei acho que 12... Tudo isso parece que eu juntei muita grana, mas foram R$12.000. R$12.000, 2 anos. Nossa, sim. E só dava pra ficar isso, mais que isso não dava. Só que o meu visto pros Estados Unidos, ele foi negado. E daí eu fiquei super frustrada, porque eu não entendia o porquê, tal, não sei o quê. Hoje eu entendo, né? Mas naquela época eu não gostei muito, não. Daí a agência me ofereceu a Nova Zelândia. E aí eu fui pra Nova Zelândia. E aí na Nova Zelândia eu descobri que eu, mesmo com visto de turista, se algum lugar, alguma empresa me contratasse, poderia me aplicar esse visto de sponsor, né? Que lá não tinha muita mão de obra para trabalhos assim de cleaner, de kitchen porter, de garçom, essas coisas não tinha muito porque é uma ilha, né? E a galera que vai pra lá é muito turista. Não é igual aqui que tem europeu de tudo quanto é jeito, sabe? Trabalhando em tudo. Então era muito mais fácil conseguir um sponsor lá, mas eu também não... 2 meses na escola eu aprendi o quê? Nada. Hi, Lorena. Hi, Lorena. How are you? Era isso que eu tinha aprendido. I'm nice, I'm okay, okay. Mas lá eu tive muito mais contato, assim, com a língua inglesa mesmo, então até que o processo de aprendizado foi mais rápido. Daí arrumei um trabalho de cleaner, e aí foi quando a minha vida realmente começou a desafogar. Porque até então eu estava no modo sobrevivência. Até os 24 anos eu vivi no modo sobrevivência. Investimento? A Tia Rica não ia passar nem perto do meu Instagram se eu estivesse no Brasil. Não é pra você, coisa de rico. É coisa de rico. Imagina, coisa de quem trabalha no banco. Sim. Quem trabalha no banco que tem dinheiro pra investir. Olha as nossas crenças aí, né? E eu não te culpo não, te julgo não. Porque quando eu ouvi sobre investimento, eu falei assim, Deus me livre. Não é pra mim não. Tô fora. Pois é. Tô precisando comprar o dog que eu vou pra entrar na faculdade.
Eu vou investir o quê? Na onde? E vai demorar muito pra esse dinheiro também virar alguma coisa. Então, assim... Sim. Me conta. Aí então você foi pra Nova Zelândia pra ficar 2 meses. 2 meses. Com visto de estudante? Não, porque o visto de estudante era pra quem tinha 4 meses de curso. Sim. E pra ter 4 meses de curso, tinha que ter o dobro do que eu tinha de dinheiro. Mais 2 anos trabalhando, né? Então não dava, então eu não tinha direito a trabalhar part-time. Eu só tinha um visto de turista mesmo. Ah, então você foi como turista, aí estudou esses 2 meses. Estudei, já tava comprando souvenir pra ir embora. Aí arrumei o trabalho e não fui embora. Ficou lá. Aí liguei eu tinha um namorado na época. Liguei pro... Olha, tô ficando aqui mais Olha, então, aconteceu que me pegaram na rua e falaram assim, tem um trabalho pra você aqui incrível, quer ficar? E aí eu não tenho outra escolha, eu preciso ficar. Foi mais ou menos isso. Aí liguei pro meu chefe. Meu chefe acho que ficou mais bravo que o meu ex-namorado. Porque ele achou que eu tinha traído ele, a confiança. Imagina, eu era a pupilinha ali, né? Você que tava trazendo o din-din, o cara não queria te perder, né? É. E daí, aí ele, mas eu tinha planos pra você e não sei o que. Eu falei, oh, too late. Eu tenho planos pra mim também, né? Mas eu saí tão sofrida de lá, eu saí tão sofrida que foi o lugar foi o lugar que eu mais amei de trabalhar na vida. E se não fosse essa minha vontade de fazer as coisas acontecerem, de querer ser mais, de querer ter mais, se eu fosse uma pessoa mais acomodada, eu estaria lá até hoje e muito provavelmente estaria feliz. Sim. Porque eu amava o que eu fazia ali, eu era reconhecida, eu tinha tudo o que eu queria, eles eram incríveis eu acho, comigo. Também você fazer as coisas, você testava, autonomia. Eu cresci muito ali dentro como pessoa, eu cheguei uma menina imatura e aí me transformei durante 4 anos numa mulher, né? E eles me ajudaram demais, assim, eles me tratavam, assim, basicamente como uma pessoa da família, uma filha. Então, assim, ninguém podia falar mal de mim, que eles me defendiam. E eu tinha muita autonomia lá, sabe? Porque eu fazia o negócio acontecer, Sim. Né? Mas a gente sofre porque a gente precisa realizar as nossas coisas. Então, assim, queria sair da casa dos meus pais? Foi sofrido? Foi. Né? Mas eu tinha que sair, tinha alguma coisa me movendo ali, falando, vai. Em paralelo a isso, hoje seus irmãos, você tinha isso, seus irmãos são mais... Meus irmãos eram bem mais novos, né? Eles são sim. 3 anos e 4 anos mais novos que eu. Então, assim, eles estavam, em outra vibe, outra coisa. Hoje eles são empresários, todos. Meus irmãos, meus pais, meus irmãos são comerciantes, lojistas, tem loja. Meus pais têm o business deles lá, que são fornecedores das lojas dos meus irmãos. Assim, é um negócio bem inteligente que eles montaram ali. E daí eu cheguei na Nova Zelândia e aí comecei a ganhar dinheiro de fato. Porque eu comecei a ganhar em dólares. Comecei a ganhar em dólares. Se deslumbrou assim? Já não. Em algum momento? Não, porque eu sabia que eu não tinha tempo. Porque o visto era só de 1 ano. E pra ficar lá, eu também não tinha dinheiro. Eu tinha levado acho que $1.800. Agora eu não consigo mais falar dólares, eu falo dólares. Eu tinha levado acho que $1.800. E já tava acabando, tava no fim, porque eu paguei acomodação, paguei não sei o que, né? Vivi, fiz meus passeios, minhas coisas e não deu mais. Tava acabando, eu comprando souvenir já pra ir embora. E aí eu falei, tá, mas eu arrumei um emprego, mas eu não tenho dinheiro pra pagar o próximo aluguel. Eles não podem me dar cash in hand, tem que esperar sair o visto, que vai demorar 1 mês. E agora? E eu tenho uma passagem, se eu perder essa passagem, depois eu não tenho nem passagem pra voltar mais. Né? Sim. E aí, meu pai vendeu a moto dele, eu te falei que ele era motoboy na época, ele vendeu a moto dele, financiou uma outra, e aí com o dinheiro da venda da moto dele, ele me mandou pra eu pagar o meu visto. E aí eu consegui o dinheiro pra pagar o visto, e aí o pessoal lá, o meu marido, que na época
Hoje é meu marido, mas na época era meu amigo. Era, tipo, da escola, me conheci da escola. Brasileiro que se comoveu, né, com a minha história. E aí ele me ajudou com o aluguel. E aí eu fui indo. Aí depois de um mês e pouquinho saiu o visto. E um mês trabalhando eu devolvi dinheiro de todo mundo, sabe? Era coisa assim, eu fazia $600 por semana, trabalhava pra caramba. E feliz da vida. E quando chegava era tudo por semana, né? Quando chegava no final da semana eu conseguia pagar o meu aluguel, conseguia pagar o meu mercado e conseguia guardar. E aí foi a primeira vez na vida que eu comecei a guardar dinheiro que não tinha já um objetivo. Mas, um objetivo que eu não tinha criado ainda, né? Mas sim, ele tinha que estar ali pra alguma coisa, porque aí você sai você perde o chão, você perde o ponto de segurança. Porque você fala, cara, se eu ficar sem nada aqui, eu tô lascada. Não tem meu pai e minha mãe pra ir lá no mercado comprar um pão pra mim, né? E daí eu comecei a tomar esse cuidado, ter essa consciência de poupar, né? De montar uma reserva, de né? montar uma reserva e trabalhar cada vez mais e diminuir os custos. Aí o meu objetivo começou a ser reduzir os meus custos. Aí o dono lá o landlord do meu apartamento, eu dividia quarto, tudo, e eu pagava, acho que era 150 por semana, e ele tinha uma lavanderia self-service lá embaixo, que tinha que ser limpa todos os dias de manhã. Então eu entrava, sei lá, às 8 no trabalho, e ele tinha que abrir às 7. Então eu fiz um acordo com ele, aí eu fazia 2 horas lá de manhã, limpava acho que das 6, não, era 1 horinha que eu gastava lá, só que ele me pagava acho que era $20 a hora, que dentro de uma semana, eu não sei se era 1 hora, 2 horas que eu fazia, eu não me lembro quanto tempo, o que eu fazia, mas eu lembro que dava exatamente o valor do aluguel. Então eu já não pagava mais o aluguel, eu pagava o aluguel com o meu serviço. Então aquele 150 que eu tinha que pagar sobrou. Sim. Mais o meu trabalho, né? Então eu sempre arrumei formas de fazer renda extra dentro daquele meu tempo, dentro daquilo que eu já fazia. Dentro do seu ambiente, dentro também do próximo, meu entendi. Exato. Acho que poucas vezes na vida eu precisei... eu vou fazer algo além do meu horário, a não ser um negócio lá dos ovos de Páscoa, que não dava pra fazer. Era sua vizinha também, né? Tinha uma logística, assim, você não ia ter que se deslocar pra ir pra casa de alguém ou pra um trabalho. Tava ali pertinho, você ia pra ali, pra aquele destino, ia trabalhar e depois ia pra casa, que era do lado. Exatamente. E daí foi isso, assim, logo depois eu né, tenho toda essa história de eu ter descoberto que eu tinha direito à cidadania italiana. Aí eu não queria mais voltar pro Brasil. Lá você descobriu, né? Porque assim, eu acredito que você não conhecia sobre cidadania. Eu morava no Brasil, o que é cidadania? O que é europeu? Todo mundo é igual, né? Somos iguais perante a lei. Então, assim, eu não entendia isso. Só quando chega aqui na Irlanda, Europa, né? Então eu não sou europeia, né? Sabe, benefícios pra uns, então assim, não somos todos iguais, né? Teve uma pessoa que eu conheci lá, um grupo de amigos, assim, ele morava na Austrália, ia muito a galera da Austrália pra lá, né? Pra Nova Zelândia. E ele eu conheci esse rapaz e aí ele falou que morava na Austrália já há 2 anos, trabalhava numa construtora. E me surgiu essa curiosidade porque eu falei assim, como que você mora na Austrália, trabalha na sua área com visto de estudante, né? Porque isso era muito difícil. E aí ele falou, não, porque eu não entrei na Austrália com visto de estudante, com passaporte brasileiro. Eu entrei com Working Holiday Visa, que a minha família é italiana, tinha um avô italiano e eu entrei com passaporte italiano. Aí gente, mas eu também sou, acho que tem alguma coisa aí, porque eu tenho Donelli aqui no meu sobrenome, entendeu? Então assim... Tem alguma coisa aí que eu também possa fazer. Então eu sempre, quando eu ouvia alguma novidade desse tipo, eu falava, será que eu consigo também? Aí se eu conseguia, eu ia atrás. Foi por isso que eu consegui o sponsor, porque eu vi alguém fazendo, e aí eu falei, olha, será que eu consigo também? E aí eu fui sempre me inspirando nas pessoas que conseguiam as coisas. Sim, né? Sim. Aí fui atrás da cidadania, fui pra Itália,
E aí, né, é toda aquela história do golpe, da cidadania, porque aí as pessoas entram, as pessoas, até então você não conhece pessoas tão ruins no seu caminho. Você não conhece pessoas aproveitadoras, você não tem muito essa malícia, sabe? Aí você só vai, aí você acha que você já morou no exterior, que você é esperto o suficiente pra fazer as coisas. Algum critério, assim, pra você escolher essa empresa e falar assim, ou foi o preço que te chamou a atenção, né? Porque a gente tem aquele ditado, barato sai caro. Então, assim, realmente o barato acabou saindo caro. Teve alguma coisa, assim, que... Ou uma indicação, recomendação, né? Porque, assim, só resumindo, né, Jéssica? Resumindo, assim, você passou por um golpe na Itália, né? Então, você contratou uma empresa. E aí, quando você descobriu que era furada, que não ia ter cidadania, assim, que você tem o direito, mas a pessoa te enganou, né? E teve alguma coisa, assim, que... não sei, que você falou assim, vou escolher essa indicação... Preço. E essa é a furada que todo mundo cai, porque imagina, eu trabalhei todo esse tempo lá na Nova Zelândia e fui juntando esse pouquinho. O dólar neozelandês, ele era muito baixo comparado ao euro. Então, assim, eu lembro que era alguma coisa de quase 2, sabe, de diferença. E na época eu já tinha pago quase 2 do real pro dólar neozelandês, que é mais baixo que o americano. E aí o dólar neozelandês pro euro era mais 2, quase. Então eu tinha que fazer uma grana pra começar tudo de novo aqui. Aí eu já não tinha tempo, né? E aí o que eu juntei era pouco, né? E aí eu fui naquela de achar que qualquer profissional que eu achasse seria bom, porque se a pessoa tá prestando aquele serviço é porque ela sabe fazer. E confiável, né? E confiável. Aí fui lá no Facebook, nos grupos do Facebook, e tem um grupo lá gigantesco, que é onde as pessoas indicam Hoje eu sei que são pessoas pagas, né, que indicam as outras pessoas, porque quem realmente trabalha certo com cidadania não tem nem agenda, gente, pra receber gente. Tanto é que hoje... Faz 1 ano que eu não recebo ninguém pra fazer processo na Itália, que eu fechei a minha agenda. E eu não recebo e nem vou receber mais, eu só faço processo judicial. E naquela época eu não entendia, eu achava que as pessoas queriam clientes, mas hoje eu sei que quem corre muito atrás de cliente é a assessoria que ou não tem credibilidade, ou não tem experiência, ou dá golpe nas pessoas. Porque quem trabalha direito não tem nem espaço pra pôr mais tanto cliente. Nossa, eu não sabia. Isso é importante a gente falar. Sim, demais. Porque a assessoria que faz desconto... Não precisa... Gente, tem tanta gente nesse mercado, tem tantos descendentes de italiano, a demanda é tão grande para esse tipo de processo, por isso que tem tanto golpista. Porque a demanda é muito grande. E a galera começa a fazer esse trabalho só pelo dinheiro. Aí não sabe fazer. Sim. Aí não faz, não devolve o dinheiro da pessoa porque não soube administrar. No meu caso, o que aconteceu não era que a pessoa era ruim de início. Não era a intenção dela me dar um golpe. Eu reconheço isso. Ela queria me receber e ela queria começar a trabalhar com isso. Só que quando eu fui lá no Facebook, ela me chamou no inbox e falou, eu vi que você tá procurando. Na verdade, eu ia fazer sozinha. Essa era a ideia. Eu ia fazer sozinha. Só que eu fiquei insegura por conta do italiano, que eu não sabia falar. E eu queria que alguém alugasse um imóvel pra mim e fizesse só o serviço de intérprete. Ou seja, assessoria, gente. Não existe isso. Quero só o imóvel e só o serviço de intérprete. É assessoria, é o trabalho da assessoria isso. E aí ela falou, não, eu faço esse trabalho, eu moro com meu marido, com meu filho, eu fiz chamada de vídeo, ela mostrou o filho dela e tal. Falei, cara, uma pessoa que mostra o filho na câmera pra uma pessoa do outro lado do mundo não vai fazer mal pra alguém, né? E daí eu descobri que ela não sabia fazer. E aí ela chamou um monte de gente, lotou a casa dela, que tinha uns 4, 5 quartos, pegou lá acho que 2.000 euros de cada um, comprou um terreno com esse dinheiro, tava tipo assim fazendo outras coisas, já tinha usado o dinheiro de todo mundo e o processo de ninguém ela conseguiu fazer. Porque no final das contas ela era uma estelionatária, ela saiu fugida do Brasil, depois eu descobri, né? Ela saiu fugida do Brasil e aí chegou lá, fez a vida, tudo.
E o comune de lá já tinha suspeitado dela alguma coisa, ela já tava com um red flag ali, sabe? Então ela fez de intenção mesmo. Eu não acho que ela não fez Sim. Pô, uma pessoa que tem um histórico no Brasil, que saiu fugida, só continua a eu não sei, porque eu convivi com ela e a impressão que me trouxe, assim, é que se ela conseguisse fazer esses processos, ela ia conseguir fazer muito mais. Mas será que não tem um traço aí, eu acredito, de sociopatia? Então, assim, ela é uma querida, né? Ela passa credibilidade. Você via que tinha uma perspectiva que ela não tinha intenção, tinha um filho, mas eu acredito que, assim, você fez um golpe no Brasil, saiu de fugida, você vai continuar aplicando em outros países também, sabe? E aí ela começou a mentir pra mim, aí começou a descobrir que ela não tinha feito nada. E que era tudo uma mentira, e ela tava até prejudicando o meu processo, né? Que a minha documentação tava presa lá no comune e ia ser mandada pra investigação em Roma. Que provavelmente até eu já ouvi você falar que você seria presa, assim, possivelmente, talvez. Não porque os meus documentos não eram fraudados, mas eu ia ficar 2 anos esperando uma investigação acontecer. Pra depois eles falarem, não, realmente, sua documentação não é falsa. Mas existe um histórico de estelionato da parte dela, em algum lugar ali, entendeu? E ninguém sabe disso, porque a mulher mora num comune que tem 100 habitantes no topo de uma montanha, onde passa um ônibus 7 horas da manhã pra subir, outros 5 horas da manhã pra descer e só. Sim. Só. E não tem 2 ruas. Gente, aí uma pessoa dessa te pega, faz alguma coisa com você, ninguém sabe, no meio das montanhas lá do Piemonte. E lá todo mundo desesperado, todo mundo tá olhando todo mundo com dinheiro contado, né, porque a galera vai assim com dinheiro mais apertado mesmo, pra passar um tempo, então todo mundo tá querendo tirar a cidadania, se vê alguma coisa errada também não vai falar, porque tá com medo de acabar. Aí eu era a que brigava, eu era descontrolada, eu era louca, que batia a porta, que não sei o que lá. Mas é porque eu entrei num estágio de tipo assim, ninguém tá vendo esse absurdo? Ninguém vai chamar a polícia, ninguém vai fazer nada, ninguém vai colocar essa mulher na internet. Aí que eu descobri que as coisas não são bem assim, não é assim. Ela tava no controle, não era eu que tava no controle, nem ninguém que tava ali. Então todo mundo ficava sabe, pianinho, e eu lá tacando pau nela. No marido dela, o marido dela era um egípcio louco lá. E eu gritando com o cara, imagina quem sou eu, sabe? Mas é porque ela tava fazendo isso na nossa cara. Tipo assim, tô te dando um golpe, querida. Não vou devolver o seu dinheiro, você que se dane. E ligar pros meus pais e falar, tipo, se ela continuar fazendo escândalo aqui, vocês não vão ver ela nunca mais. É o que você tá falando? Só sua tia, com certeza. Com certeza. Então, assim, eu desestruturei muito eles também. Eu desestruturei eles demais. E o filho deles, assim, também ele convivia com vocês? Tadinho, era um... Tadinho, né? Imagina, ela tá... Cara, a pessoa tá na maternidade ainda. Ela tá nesse processo de maternidade. Acho que é bem isso que você falou mesmo. É uma sociopata, porque... Sim. Você colocar o teu filho nessa situação vulnerável desse jeito... E se eu também sou uma louca? Ela não sabe quem ela colocou dentro da casa dela. E se eu também sou uma sociopata? Eu sou uma psicopata? E faço alguma coisa com o filho dela, sumo com a criança e falo, você vai sequestro, falo, você só vai ver seu filho quando você me devolver o dinheiro. Imagina, isso também poderia acontecer. Com certeza. Então, assim, e aí você descobriu o golpe, assim, como, assim, foi declarado, assim? Você vivia, mas ainda tinha aquela dúvida? Foi desconfiando, né? Porque nada acontecia. As etapas não eram cumpridas, eu já sabia o que tinha que ser feito, mas não eram cumpridas, eu comecei a desconfiar. Até que um dia eu fui no comune e descobri que depois de 3 meses não tinha acontecido nada e nem ia acontecer, né? Aí foi quando ela descobriu que eu fui no comune sozinha, porque eu era proibida de ir no comune sozinha. Eu fui mesmo assim. E daí eu saí, aí começou toda essa briga, essa discussão, e foi horrível, eu fiquei muito fora de mim, assim, nem eu me reconhecia. Meu marido aqui, que na época era meu namorado, ele não me reconhecia, e eu não conseguia ouvir ninguém. O meu pai me ligava,
E eu também não escutava meu pai, não escutava ninguém. Teve um dia que meu pai me deu uns gritos, meu pai ele falava, sabe? E aí ele me deu uns, escuta! Aí eu não vou escutar nada! Peguei e desliguei. Nossa, se eu tivesse feito isso na frente dele, gente, eu acho que eu não estaria nem viva aqui hoje pra contar a história. É bravo, cabra brava. Não, porque é um desrespeito, né? Mas eu tava tão fora de mim que nem o meu pai eu queria ouvir mais, sabe? Eu sempre respeitei o meu pai muito, assim. Meu pai nunca precisou falar 2 vezes comigo. Nunca não tive uma infância que apanhei, nada disso. Mas eu sabia o meu lugar, entendeu? Sim. Eu sabia a hierarquia ali. Até onde você podia ir, né? Não, por respeito mesmo, né, também. Então, assim, eu fui além dos meus limites. Aí, né, comecei sozinha, depois, de novo, sem dinheiro. Aí você começa... Aquela sensação de segurança que você tinha quando você começou a trabalhar lá na Nova Zelândia e começou a fazer o seu dinheiro e começou a sobrar uma coisinha, aconteceu uma situação que foi tudo embora. E você não tem como fazer isso de novo. Naquela você situação. Não podia trabalhar. Não, porque eu tinha o meu visto, era de turista de novo. Então, eu não podia trabalhar. E aí, eu até arrumei um bico, assim, né? Que não se pode fazer isso, tá? Mas eu tava numa situação que eu fui arrumei um trabalho na Alemanha. E aí eu fui trabalhar lá numa gelateria italiana. E fui trabalhar lá, tipo assim, era 14 horas por dia que eu trabalhava. E eu morava na casa dos patrões e era... a comida e a acomodação estavam inclusa. E o salário de 900 euros, 1.000 euros. Então, dava pra eu sobreviver, fiquei ali 2, 3 meses, meu processo saiu, voltei pra Itália, meu namorado aqui pagando a acomodação, nisso a gente já tinha combinado dele vir pra Irlanda, né, fazer faculdade pra ter um visto longo enquanto eu tirava a cidadania, deu tudo certo, aí eu vim pra Irlanda. Aí quando eu cheguei pra Irlanda, não tinha 20 euros pra comprar um Dove Cover, porque aí eu aluguei, a gente conseguiu um apartamento, né, um flatzinho bem pequenininho, ali perto do centro, e tudo o que ele tinha juntado, que ele fazia faculdade, ele trabalhava no restaurante e à noite ele fazia rickshaw. Aí ele pegava a gente ia no Tesco, a gente ia com as moedinhas, criando do porquinho ainda, tia Rica. A gente ia com as moedinhas, 25 euros por semana, pegava lá, ó, a gente tem quanto? 25 euros do rickshaw que deu aqui. Ia lá e fazia mercado. E aí, comecei a trabalhar, comecei a fazer as coisas, tudo. Todo o dinheiro que tinha foi pro depósito da casa e o aluguel. As primeiras noites a gente dormiu assim, sem duvet cover, a gente dormia com duvet, mas não tinha aquecedor no apartamento. Era tipo setembro, outubro, era inverno já tava frio. E não tinha isolamento térmico direito, essas casas velhas aí do centro. Mas a gente se ergueu. Pouco tempo depois, assim, março, a gente já tava em Londres. Sim, que aqui na Irlanda a gente consegue, né, fazer um dinheiro rápido, assim, né, consegue, se você trabalhando assim full time, dá pra levantar uma grana. Porque eu cheguei também com a cidadania italiana. Então, assim, eu saí da Itália, só fiz assim, open the gates. Os humilhados, finalmente, foram exaltados. Na hora que eu passei na migração, o senhor... Não fale comigo. Tome aqui o meu passaporte. Como é que é italiano? Como é que fala alguma coisa italiana? Bom dia. Bom dia nada. Toma aqui o meu passaporte. Finalmente, a humilhada foi exaltada. Mais ou menos, porque aí eu saí de lá, da humilhação de lá e vim me humilhar aqui, né? Só que com a diferença que eu tinha passaporte italiano. Pode, Então não é que a gente deixou de ser humilhada. Ficou half. Deu uma melhorada. Abre portas, assim, não, né? Com certeza. Não, acho que foi agilidade. Agilidade que eu fazia as coisas. Você não precisa, assim, ganhar dinheiro pra pagar a renovação da escola, pra ir pra imigração, sabe? Aquele ciclo. É uma liberdade. E a velocidade com que eu fiz tudo acontecer, porque a galera que foi me indicando, né, os amigos do meu marido, já fui fazendo amizade, e um me indicava, meu marido onde ele trabalhava, ele já me indicava também, então a gente tinha esse negócio de trabalhar os amigos tudo no mesmo lugar, porque um indicava o outro, né,
E daí fui, aí trabalhava no hotel também. Aí na hora que o hotel começou a baixar a hora, fui trabalhar no Spar junto. Aí depois os dois me deram 40 horas, aí eu fazia as 80 horas na semana. Caraca. E daí arrumei um trabalho no hospital depois. Aí o dinheiro que eu ganhava com esses dois, porque aí o Revenue também amava, né? Revenue amava. Real. Pegava. Aí o dinheiro que eu ganhava com esses dois, eu passei a ganhar com o hospital que eu trabalhava de cleaner lá, de housekeeping. Mas eu era servidora pública, né, bem? Então, assim, contrato permanente, contrato quase que vitalício, porque você só vai embora dali se você quiser, ninguém te manda embora, né? E aí comecei a ganhar melhor, assim, aí a gente começou a ter uma vida melhor. Como assim, servidora pública é tipo assim, você faz um concurso mesmo? Não, é tipo isso? aqui pra você ser funcionário público, se você passar na entrevista do hospital ou do lugar, pelo menos, né, no hospital que eu trabalhei, que foi na Holly Street, eu passei por um processo seletivo de entrevistas, como se fosse uma empresa normal, e eles me aceitaram e me registraram, e eu sou funcionária do governo, pronto. Nossa, que delícia! E aí, pra sempre, estabilidade, né? Tem gente que começa a trabalhar lá e só sai na aposentadoria, Sim. se aposenta lá. Sim. Então a maioria era Irish mesmo, pessoas que a mãe trabalhava, aí o filho começou a trabalhar, se aposentou, aí a mãe morreu, era sempre assim, sabe? Porque é um hospital que tem 100 anos. Então tem gerações ali, né? E eles são bem tradicionais, né? Os Irish. E o trabalho, assim, era o mínimo. O trabalho de 8 horas, você recebia por 8 horas, trabalhava 2. Era até monótono, sabe? O negócio assim. Mas aí foi aí que, né, esse tempo ocioso começou a me trazer as coisas da consultoria da cidadania italiana, porque a cidadania italiana veio atrás de mim de novo, né? Porque eu já não queria saber de cidadania. Falei, chega, não quero saber dessa história. Mas quando eu terminei o meu processo, que eu vim pra Irlanda, você acha que eu ia ficar quietinha? De jeito nenhum. Não. Quem tem o histórico de estar assim, ó, movimentada, ativa, não continua. Não fiquei quietinha, não. No sentido de, eu fui lá e meti a boca no Facebook dela. Ah, você tá falando. falando Eu fui lá denunciar ela. Ah, não sim, fiquei quietinha. Eu fui lá, denunciei ela, denunciei pra polícia também. E depois que eu já tava aqui. Sim. Eu denunciei ela pra polícia. E denunciei ela no Facebook também, aonde eu tinha achado ela. Eu fui lá denunciar ela. Só que viralizou o negócio. Deu, acho que, sei lá, mais de 600 comentários. Caramba. Acabei com a mulher, né? Depois disso, acho que não sei nem por onde que ela anda. Cidadania ela não faz nunca mais. E aí as pessoas ainda vinham me procurar pra pedir ajuda por conta desse... Como que eu fiz o meu processo depois sozinha. Pra eu ajudar elas também que estavam na mesma situação. Porque eu não tinha dinheiro. Eu falei, eu só fiz o meu processo depois sozinha porque eu não tinha dinheiro pra contratar outra pessoa. Senão eu teria contratado outra pessoa. Porque eu já tava com tanto medo, né, de não conseguir de novo. E ter que voltar pro Brasil e perder tudo. E daí, as pessoas começaram a me procurar. E eu falei, cara, mas eu não trabalho com isso. Não é justo eu fazer o que ela tava fazendo. Um trabalho de amadora, né? Então eu ajudava as pessoas com dicas de graça. Até que teve no ano seguinte, assim... Eu fui pra Itália a convite de uma assessoria, de uma pessoa que me ajudou na época a finalizar o meu processo, né? E aí ela me convidou pra ser sócia dela, porque ela tava montando a empresa e tal, já tinha muito cliente e ela não sabia mais administrar aquilo, ela só sabia fazer o processo. Montar o business ela não sabia. E daí eu fui pra lá com meu marido, aí a gente ficou alguns meses. Só que a visão que eu tinha de negócio era muito difícil pra trazer pra ela. Ela é italiana ou brasileira? Brasileira, mas ela já morava na Itália já há 30 anos. Marido italiano, filho italiano, todo mundo assim. Então era aquela raiz assim muito fechada pro novo, sabe? E daí muito desconfiada de tudo, e aí não tinha muito essa relação. Eu falei, cara, então deixa, eu não quero. Aí quando eu fui pra lá, eu fui fazer curso. Que existe um órgão que regulamenta os comunes, né? Os oficiais de comune ali, eles aprendem a fazer esse tipo de processo para brasileiro, para descendentes de italianos.
E daí eu fui lá, me inscrevi no curso, porque a gente tinha empresa aberta, e eu ia lá estudar com os oficiais de comune e aprender a fazer processo de cidadania italiana. Então eu fui me qualificar e depois que eu tive segurança e depois de fazer alguns processos na Itália, onde eu ia no comune, eu ia com o cliente, eu acompanhava, eu fazia tudo ali, aí eu falei, não, agora sim eu sei, eu posso vender um serviço de consultoria. Sim. Porque se cair uma documentação estranha na minha mão, eu sei o que fazer. E daí foi indo, aí começou, aí eu não deu muito certo essa história com ela lá, fiquei poucos meses lá, acho que foi uns 6 meses, que eu fiquei lá 6, 8 meses, voltamos pra cá. Só que nesse tempo de ir pra lá, a gente teve que juntar dinheiro pra ir pra lá, eu e meu marido. Então imagina. E assim, é recomeçar, né? Assim, recomeçar, eu recomecei várias várias vezes. Eu saí, aí quando eu trabalhava no hospital, que me sobrava dinheiro, a gente fez uma poupança e daí a gente juntou acho que uns 10, 15 mil euros na época e falou, não, com esse dinheiro, se não entrar nada em 6 meses, a gente tem como se manter aqui, até o negócio começar realmente a girar. E aí, quando começou o negócio lá, quando a gente chegou, o negócio já tava girando, já tava rendendo. Então, o que a gente fez? Alugou um imóvel, só que lá na Itália não vem quase nada mobiliado. Então eu tive que mobiliar tudo a casa. Gastei dos 10 mil euros mobiliando a casa, comprando carro, fazendo as coisas, porque a gente ia viver lá, né? 6 meses depois vende tudo. Vende tudo. Vende carro, vende móveis, vende tudo. Só que quando a gente chegou aqui, a gente chegou sem nada de novo, porque houve um problema ali com ela, porque ela teve um problema com a guarda de finança, porque a contabilidade não registrou ela no negócio correto lá, tudo, não entendeu o business dela, não registrou a empresa na posição certa, e aí a guarda de finança começou a ver muita movimentação de dinheiro, aplicou uma multa nela gigantesca. E aí o dinheiro que a gente tinha feito foi pro bolso dela e para pagar imposto. Só que ela nunca retornou nada pra gente. Sim. E aí a gente saiu brigado, isso foi horrível, porque a gente saiu brigado de lá. E sem nada, sem dinheiro. Aí quando voltamos pra cá, voltamos com 0. Nossa. Só que voltamos com 0 de dinheiro, mas com muita bagagem e muita experiência. Então assim, 1, 2 meses depois, já tava nós de novo ali se levantando. Isso estamos falando de 2019. 2020 eu fui pra Cork abrir a prática. E aí veio a pandemia também. Veio a pandemia. Assim, sabe? É uma coisa... não para. Essa vida, assim, de obstáculos, né? Porque a gente acha... Eu acredito que muita gente vê, assim, a vida de Instagram. Ai, tá bem, montou empresa, tem a prática, né? Assim, uhul! Mas, assim, Não, e tem mais coisa ainda, né? Porque... quando eu cheguei... Eu não trabalhava mais com cidadania, porque eu saí da Itália de novo e vim pra cá. Então eu não tinha estrutura mais pra fazer processo de cidadania que eu fazia antes. Tava sem saco, já não queria. Não, eu queria. Agora eu sabia fazer processo. Sim. Agora eu tava no drive de fazer. Só que eu não tinha estrutura pra fazer. Por quê? Processo judicial ninguém conhecia. Eu também não conhecia nenhum advogado pra fazer. Não era comum. E o processo administrativo presencial na Itália, eu não estava na Itália para fazer aquilo. Então como é que eu ia vender uma coisa que eu não estava lá? Aí eu comecei a oferecer consultoria online para as pessoas, para elas entenderem um processo, só que ninguém via valor nisso. Falei, não, mas eu quero contratar alguém que já faça tudo. Aí eu falei, cara, não é assim, vocês vão ficar caindo em golpe, porque vocês querem que as pessoas façam tudo para vocês não querem nem saber como é que funciona o processo. Aí eu tive a ideia de criar um Instagram pra, pelo menos, puxar a orelha desse povo e falar assim, cara, olha aqui, não é assim que se faz um processo. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E aí eu não monetizava com isso, porque eu não tinha como, né? E aí eu arrumei um emprego numa multinacional aqui em Dublin, e aí comecei a trabalhar. E aí, na prática não existia na época, né? Era essas pessoas indicadas pelas outras pessoas que eu já tinha feito processo me procurando. E eu não tinha ninguém pra indicar.
porque eu já não confiava mais em ninguém, aquela pessoa também já não tinha saído legal com ela. Sim. E aí eu falei, cara, tem uma demanda aqui, eu preciso dar um jeito de atender essa demanda. E aí também já tava o dia naquele trabalho, que eu não via sentido nenhum. Aí entrava o dinheiro na minha conta e eu falava, entrou um dinheiro aqui pra uma coisa que eu não sei nem o que eu tô fazendo nessa empresa. Aí eu comecei a me achar, assim, que eu tava me aproveitando da empresa também, sabe? Aí eu decidi sair, né? Decidi sair não, eles acho que foi meio mútuo, assim, porque eles me mandaram embora. Foi uma coisa assim que, sabe? Não tava dando certo. O business não tava rolando muito também. E aí era meio que eu querendo sair, eles me mandaram embora. Aí eu falei, agora é a hora da gente... Aí a gente já tava morando com outras pessoas, tinha que dividir casa, porque a gente saiu do nosso flatzinho lá e não queria mais voltar pro flatzinho sem aquecimento, sem nada, né? A gente queria pelo menos ter a sensação que a gente evoluiu um pouco na vida, né? Então a gente alugou um apartamento de 2 quartos, caríssimo, de 2.000 euros aqui em Dublin, e não podia pagar 2.000 euros de aluguel. Aí a gente alugava outro quarto, colocava alguém lá pra dividir com a gente. Só que imagina uma vida de casal, que nunca dividiu casa juntos, tendo que dividir agora, depois de toda essa trajetória, de tudo isso. Aí a gente ia procurar imóvel aqui em Dublin, era um absurdo de cara, a gente não tinha dinheiro pra pagar. Aí eu tinha uma amiga que mora em Cork, tem uma amiga, né, que morava em Cork, e eu via que os aluguéis lá eram bem mais baratos. Assim, o que eu pagava num quarto aqui, lá eu pagava num apartamento de 2 quartos. Sim. Aí quando eu saí desse trabalho, eu tinha acabado de criar um Instagram da prática. Aí foi quando surgiu a prática. Eu criei primeiro um Instagram da prática. E aí comecei a criar conteúdo. Foi dia 9 de dezembro. Quando foi janeiro, eu falei pro meu marido, vamos pra Cork? Não, porque você é louca. Você vai mudar de novo. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, Jéssica. Mudar é um saco. Nossa. Você não para quieta. E não sei o quê. Eu não vou, você vai na frente. Não sei o quê. Se der certo, eu vou. Tipo assim, foi mais ou menos isso, porque eu sei o quanto isso cansa. Demais. Eu sei, mas eu não me importo. Eu não me importo. Assim, tem que fazer o que tem que ser feito. Então, assim, eu vou lá e faço. Eu não me importo de sofrer com isso. Contanto que eu vejo o resultado. E o meu marido, ele tem um perfil diferente do meu. Então ele é um pouco mais sensível nesse sentido. E, cara, essas mudanças desgastaram muito ele. E eu não podia fechar os olhos pra isso também. Eu tinha que ter cuidado com ele também. Porque poderia ser ao contrário. Poderia ser ele puxando toda hora. Ele, vamos. E eu, pelo amor de Deus, cara, dá um tempo, sabe? Sim. Então, é meio que tem que ter um equilíbrio na relação, né? Total. E daí eu falei assim pra ele, olha, então eu vou... Olha o equilíbrio. Olha o equilíbrio que eu arrumei. Eu vou, e aí, se eu arrumar um trabalho, você vai, e se você arrumar um trabalho, a gente fica. Fechou? Sim. Aí ele, meio que não acreditando muito, né? Aí eu fui, em um dia arrumei um trabalho, num café, e aí na outra semana ele foi, arrumou trabalho também, na outra semana a gente arrumou casa. Que é onde a gente tá até hoje, que é um apartamento ótimo, graças a Deus, um lugar bom que a gente mora, no mesmo valor que a gente pagava num quarto aqui pra dividir, né? E daí, eu comecei a ver que eu tinha jeito com a prática, sabe? Eu poderia engatar o negócio. Aí fechei a parceria lá com o pessoal pra atender a equipe mesmo, que ia atender os meus clientes, né? E daí entrou a pandemia. E aí eu falei, cara, e agora? Não é fácil, né? Parece que assim, ó, nunca é fácil. A gente ficou super insegura, assim, eu chorei muito, mas eu trabalhava no café, né? Eu trabalhava era meio café, meio restaurante, eu fazia algumas horas lá, umas 30 horas. E aí, fechou, e eu fazia, e já tava puxado pra mim, porque eu fazia lá e a prática. Então, enquanto eu tava no ônibus, eu tava criando conteúdo. Quando eu chegava lá, eu postava o conteúdo. No meu break, eu já tinha que comentar os comentários das pessoas para poder aumentar o engajamento. E ainda fazia os cursos de marketing, fazia as coisas para aprender a usar o Instagram como ferramenta de marketing de conteúdo para alcançar mais pessoas. E daí veio a pandemia, só que eu não sei, eu não senti
eu fiquei triste, mas eu não senti que aquilo ia acabar. E aí, o que eu já tinha bastante público. Em um mês, acho que eu consegui 1.000 seguidores orgânicos. Assim, dos vídeos. Porque a demanda é muito grande. Porque eu falava coisas que ninguém falava. Eu falava que as pessoas davam golpe. E as pessoas... Sim. Como assim existe golpe na cidadania italiana? Existe. E eu falava como as pessoas davam golpe. E eu falava o que estava fazendo de errado no processo delas, que elas nem sabiam. E aí as pessoas, nossa, tá acontecendo isso com o meu processo. Meu Deus, quase caí num golpe. Nossa, Jéssica, se não fosse você... E aí eu comecei a ajudar as pessoas também a pesquisar documento, reunir a documentação, entender quem é que tem direito à cidadania italiana. Então as pessoas começaram a vir, aí comecei a fazer esse networking aqui, com a galera de Dublin, da Irlanda, tal, não sei o quê, as parcerias. Teve uma época que o pessoal me chamava de rainha do networking, né? Porque... Eu saía no Instagram de todo mundo, fazendo parceria com todo mundo, sabe? Tudo que fazia sentido pro meu negócio, eu nunca me inspirei em assessorias, meu Instagram nunca foi inspirado em nenhuma assessoria, não acompanho ninguém, não sei nada do que estão fazendo por aí. Mas eu me inspirava em quem? Em médicos, tipo assim, um médico postava um vídeo falando de tal coisa. Aí eu falava, olha, eu posso postar um vídeo desse jeito, só que falando da cidadania. Então eu me inspirava na galera do marketing, na galera da medicina, na odontologia, no pessoal que tava fazendo dancinha não sei na onde. Nunca cidadania italiana, porque eu falo de cidadania italiana, mas eu meio que anulo, assim, a Itália, sabe? E porque eu acho que não é só isso. As pessoas vendem cidadania italiana com a foto do Coliseu. Você não vai fazer cidadania italiana lá no Coliseu, não vai. Não vai. Não vai, primeiro que você não vai ter nem dinheiro, muitas das vezes, pra ir até lá. Porque só uma passagem pra ir até lá de 70 euros se você estiver no norte. E de volta, mais um dia. Todo mundo duro. Galera economizando pra ir no mercado, já pagou uma fortuna de assessoria, tudo. Não vai. E daí eu não queria vender sonho. Eu queria falar assim pras pessoas, olha, vocês vão. Mas vocês vão sabendo o que é certo e o que é errado. E se quiser ir comigo, tamo aí. Era mais ou menos isso, entendeu? Não precisa fechar comigo, não. Usa o conteúdo aí. Se eu souber que você tá fazendo certo, pra mim, meu trabalho já tá cumprido. Então, eu sempre vendi sem vender. E aí as pessoas falavam, não, mas eu quero ir com você. E eu, tá bom, então vem. Aí vinha outra, não, mas eu quero ir com você. Então vem. E eu nunca me aproveitei disso financeiramente. E essa minha relação com o dinheiro é que eu nunca fui serva do dinheiro. Sim. Eu nunca fui escrava do dinheiro. O dinheiro nunca foi meu Deus, sabe? E eu acho que quando você coloca o dinheiro no lugar dele, de tipo assim, cara, somos parceiros, né? Tipo assim, você me ajuda aqui, eu te ajudo ali. É basicamente isso. Tem muita... Eu falo lá no Instagram, né? Tem muita gente que pode até achar que é soberba isso, mas eu recuso o cliente. Muito. Quando eu faço treinamento com a minha equipe, eu falo qual tipo de cliente que eles não têm que atender. E eu já devolvi dinheiro de 2, 3 clientes aí, depois de já ter feito o serviço, a primeira parte de consultoria, só porque a pessoa é tão sem noção, ela acha que ela tá te comprando, que eu falo pra ela, pega o seu dinheiro e vai embora. A pessoa se sente ofendida quando eu devolvo o dinheiro pra ela, depois de eu já ter feito o trabalho, porque ela fala assim, nossa, você não me quer? Não, eu não te quero. Por favor, vai procurar outra assessoria para você maltratar. Você não vai maltratar a minha equipe. Você não vai me maltratar. Porque eu não cheguei até aqui, meu bem, pra passar por isso. Eu não preciso disso. Aí que tá a história. Tem muita gente que fala assim, eu tenho que fazer porque eu preciso. Você precisa do quê? Eu preciso do dinheiro. Pra quê que você precisa do dinheiro? Pra alimentar os meus filhos, pra colocar comida na minha mesa. Será mesmo que aquela pessoa, aquele indivíduo, vai te trazer aquele dinheiro abençoado ou ele vai te trazer um dinheiro com uma maldição? Que aquela pessoa às vezes tem uma energia tão horrorosa, tão negativa, que o cliente vai te sugar, ele vai te fazer de escravo, vai pisar em você. E no final das contas, você vai terminar o serviço exausta, sem vontade de fazer de novo, e ele vai estar falando mal de você por aí. Eu acho que assim, tem muito cliente que acha que só porque está pagando uma prestação de serviço, pode mandar em você.
pode te dominar. Mas assim, é uma prestação de serviço que a gente tem regras e normas, né? Então não é porque você tá me pagando que eu também vou dizer amém pra tudo. Sabe né? qual é o meu lema? Eu já tenho a cidadania italiana. Quem não tem é você. É você que tá me procurando. É você que tá precisando do meu serviço. Eu não fui lá bater na tua porta e falar, compra o meu serviço. Você veio aqui bater no meu Instagram, você veio aqui bater na minha equipe, bater na minha porta pedindo orçamento. Então, assim, o meu trabalho é assim. Se você me contratar, eu vou te dar um serviço honesto, correto, direito. Jamais você vai maltratar a minha equipe, jamais você vai me maltratar. Porque daqui você vai pra fora. E toma seu dinheiro que eu não quero nada. Sim. Entendeu? Sim. E eu acho que aí você ganha também mais respeito, mais, sabe? Nossa, não é sobre dinheiro. E não é porque eu não tô precisando, porque eu também preciso pagar minhas contas. No primeiro ano da prática, eu tive que fazer muito esse filtro, porque senão eu não conseguia fazer esse trabalho, porque é muita responsabilidade, é muita pressão. Eu não posso errar nesse trabalho, eu não posso errar numa análise. É cirúrgico. Sabe? É a mesma coisa de fazer uma cirurgia, uma operação. O médico não pode errar o ligamento ali, porque senão a pessoa não vai andar mais. A mesma coisa é, se eu erro na análise de uma documentação, a cidadania da pessoa não sai. Eu acabei com os planos, a vida, a pessoa vendeu casa, vendeu carro, vendeu tudo, me pagou o dinheiro, tudo que ela tinha, pra eu errar naquilo. Não é que a gente não erra. Nós somos humanos e nós erramos. Mas assim, entende a pressão? A complexidade, né? É muita responsabilidade. Então, assim, para esse trabalho ser prazeroso e eu continuar com essa alegria, com esse drive de fazer, eu preciso estar bem. E se vem alguém aqui para derrubar minha energia, cara, vá-se embora. E os consultores, às vezes, eles querem fazer a venda e eles até se sujeitam, né, a passar por certas humilhações porque eles precisam do dinheiro. Porque eles precisam da comissão. E daí eu falo assim, pode recusar esse cliente. Porque vai sair ele e vai entrar mais 2 bons. É assim, cara, quando você deixa de gastar energia, você reserva a tua energia daquele que era ruim e deixa vir os bons. Sim. Aí você gasta com os bons, que isso é um investimento. Porque os bons são pessoas gratas de coração, de bem com a vida, pessoas que são conscientes de como funciona cada processo, pacientes. Quando você terminar o seu serviço que você faz direito, então, né, se você faz o seu serviço direito, não tem por que ninguém falar mal do teu trabalho, as pessoas vão sair te indicando e vão vir outras e outras e outras e outras. Pra que eu vou ficar atrás daquele cara que acha que ele tá me comprando, que eu sou escrava dele? Mas eu acho que aqui tá a chave, sabe, Jéssica, assim, da gente não ser serva do dinheiro. Porque, assim, tem vários tipos, né? Tem aquele que adora, então, assim, o dinheiro maravilhoso vai salvar a minha vida, e você vai saber que no final, quando você tiver dinheiro, que não vai salvar a sua vida nenhuma, porque o sentido vem de dentro e não vem externo. Então, você pode comprar o que você quiser, né? Roupa, carro, iate, celular, mas no fundo, porque a gente faz dessa transferência, você vai ficar vazio, então por isso que o autoconhecimento é essencial, que eu sempre falo. Então, assim, não é a questão de você adorar, nem também de você não gostar, de você afastar o dinheiro, de falar assim, não, é sujo, dinheiro não é pra mim, dinheiro não traz felicidade, então você acaba afastando, mas você encontrar um equilíbrio, que o dinheiro ele tem um valor, que ele concretiza coisas, que ele te dá qualidade de vida, dá conforto pra você, pra sua família, e que ele é bem-vindo sim. Com certeza. Mas assim, encontrar só esse equilíbrio de assim, ele não é ruim, mas ele também não é bom. É colocar ele no lugar dele, né? E quem manda aqui sou eu. Então, assim, é o que eu sempre falo também. A gente fecha uma porta e abre várias. Então, às vezes, aquele dinheiro não é bem-vindo. Sabe quando é aquele cliente que, assim, o cliente, o prestador de serviço, isso serve também para vendedor. Aquele vendedor desesperado. Quem nunca entrou numa loja, que é aquele vendedor que quer vender e te empurra, e você sente até aquele incômodo, sabe? Tipo assim, detesto. Nossa, que saco, né? Olha, eu não quero. Você até queria, mas é aquele vendedor que fica tão em cima de você que você sente uma energia. Então, às vezes, tem um vendedor que ele tá tão desapegado, que ele é tão criterioso, ele entende, empatia, ele se coloca no lugar. Você fala assim, nossa, eu quero comprar. Às vezes você nem pode, mas você tá com tanta vergonha daquele vendedor que foi assim, querido, que você compra, você quer dar a comissão, ele agregou valor,
né? Então eu acho que assim, essa chavinha de entender que assim, olha, eu preciso do dinheiro, É. mas não é todo dinheiro, não é todo cliente que eu quero que faça parte Exato. da minha história, não, né? E eu percebi ao longo desses anos, muita gente não acredita, né? Mas a minha relação pessoal com o dinheiro, ela sempre foi na inércia. Então, tipo assim, é movimento. Eu percebi que na minha vida o dinheiro não pode ficar parado. Ele não pode, eu tenho que movimentar aquilo. E eu aprendi isso sem, assim, sofrendo mesmo. Porque sempre que eu juntava um dinheiro, acontecia alguma coisa, tinha que pagar alguma coisa. E aí ia tudo aquilo que eu juntei. Eu falava, meu, e agora? Como é que eu vou fazer mês que vem? Vinha. De algum lugar vinha. E a prática começou assim. Quando veio a pandemia, que eu falei, ixi, e agora? Que eu, né, não vou conseguir trabalhar pra fora e o povo também não vai conseguir ir pra Itália fazer cidadania. Da onde que vai vir dinheiro? Eu não bloqueei, sabe? Eu falei, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Se as pessoas não podem ir agora pra Itália, tem um monte de gente aí que tá querendo ir pra Itália, mas nem começou a documentação. Então, assim, é um ano pra pessoa reunir documentação e deixar tudo pronto. Aí comecei a ensinar as pessoas a reunirem os documentos, né? E aí veio o benefício do governo. Foi o primeiro ano da prática. Quando eu criei a prática, eu tinha esse cuidado de pensar assim, tá, agora somos duas coisas diferentes. Tem a Jéssica e tem a prática. A Jéssica não tem dinheiro, a prática também não. Mas a Jéssica tem o conhecimento para começar o negócio. O modelo de negócio está pronto. E daí comecei, não precisei fazer aporte financeiro nenhum na empresa. Comecei só fazendo. Instagram, né? Fazendo, e as pessoas começaram a vir. E daí, o que eu fazia? Eu comecei a receber esse benefício do governo, e com esse benefício eu pagava o aluguel, né? Eu ajudava meu marido em casa, a gente pagava aluguel e comida. Ninguém podia sair de casa. Então eu gravava conteúdo, gente, 24 horas por dia. Eu ficava naquele celular. Eu morava, minha cama, assim, eu morava do lado da tomada, praticamente. E daí, eu comecei a montar o capital da prática e tinha, mais pro final do ano ali, que os clientes começaram a fechar de verdade, que já tava com a documentação pronta, tinha gente que tava na Europa e podia ir pra Itália. Que as restrições já não estavam tão maiores. E teve um momento que abriu Brasil e Itália também. Então as pessoas puderam viajar. Então nesse tempo, o que eu fazia? Nesse tempo que estava fechado, eu fechava contrato com todo mundo e eu pegava sinal das pessoas, só que eu não usava esse dinheiro pra nada. Eu deixava numa planilha o valor que tinha, todo contrato que vinha, esse giro, né, porque é um valor muito alto, esse giro, quando eu ia ver, tipo, às vezes postava alguns meses, tinha 10, 15, 20 mil euros na conta, eu falava, meu Deus. Aí eu comecei a ficar assustada, porque eu nunca tinha visto aquela quantidade de dinheiro pra começar, né. E aí, qual que era a minha cabeça? Se tudo der errado, quanto desse dinheiro eu tenho que devolver? Era assim que eu trabalhava. Quanto desse dinheiro eu tenho que devolver? Tudo. Porque eu coloquei no meu contrato que a pessoa, até ela ir pra Itália, o dinheiro dela era retornável. Porque eu queria passar tanta credibilidade para as pessoas, eu queria tanto que as pessoas acreditassem em mim, que o meu contrato era injusto para mim. Eu trabalhava de graça, entendeu? Eu me sujeitava a que a pessoa usasse todo o meu serviço, todo o meu conhecimento e depois cancelasse o contrato e eu não recebesse nada por aquele serviço. Chegou a acontecer? Pouquíssimo. Aí quando acontecia é que eu tomava porrada e eu falava, opa, vamos ser mais maliciosa aqui, querida. Sim. Aí foi quando eu contratei uma que era uma cliente, né? Ela é advogada, aquela que eu te falei, que é advogada de direito empresarial internacional, e aí ela amarrou o meu contrato de uma forma que aí ficou justo pra todo mundo. E aí eu passei a ter direito de usufruir do dinheiro que entrava na prática. Eu não, né? A prática. A Patrícia. Porque eu não investi em nada, eu não podia contratar ninguém, eu não podia fazer nada. Era só eu trabalhando com um monte de cliente, os consultores ali também só recebiam comissão depois que a pessoa ia pra Itália, porque o meu cuidado era tão grande com esse business pra não errar, que eu preferia
que eu me sacrificasse do que eu sacrificar qualquer coisa do cliente. E eu via as escolas de inglês, foi bem uma época que quebrou um monte de escola de inglês, porque a galera pegava o sinal dos estudantes, não repassava para as escolas, gastava o dinheiro fazendo outras coisas, pagando conta, pagando funcionário, não sei o quê. E aí aconteceu, tipo, pandemia, essas coisas, tinha que devolver o dinheiro, não tinha mais dinheiro para devolver. Não tinha reserva de emergência, não tinha nada, tinha um caixa. Aí o que eu comecei a fazer? Aí eu comecei a criar serviços dentro da prática, pré-contrato. Então tá, a pessoa não vai viajar agora. Então vamos fazer um pré-contrato para eu te acompanhar enquanto você reúne a sua documentação. E desse valor, se você continuar comigo para fazer o processo, a gente desconta esse valor que você pagou primeiro. Se você decidir aqui que você não quer mais trabalhar comigo, esse valor ficou pela consultoria. Aí foi quando a gente começou, de fato, a poder usar o dinheiro que entrava na prática para investir na própria prática. Sim. Aí o capital já estava grande, aí já começou Aí isso passou um ano, aí fechou o caixa. Na hora que fechou o caixa, que eu vi verdinho ali, eu falei, olha, eu acho que eu sei fazer business. E não era só isso. Eu acho que o que mais me emocionou foi que era tanta gente que se beneficiava com aquele trabalho. Os pesquisadores, eu fui na casa da pesquisadora, eu entrei na casa dela, e aí ela falou assim, tá vendo essa casa aqui, esse apartamento? Eu comprei com o dinheiro das pesquisas dos clientes que você me mandou, todo esse tempo. E aí eu falava, caraca, olha isso. E o impacto que a gente tem, que o seu business teve na vida de outras pessoas. E eu não precisei tirar proveito dela, do serviço dela. Era sempre uma parceria muito saudável, sabe? Sim. E quando eu faço parceria com as pessoas entendem que eu preciso de confiança. Essas pessoas, elas ficam comigo muito tempo. Tanto é que a minha equipe é praticamente original desde o início. Saíram alguns ruins aí que se mostraram não confiáveis, mas essas pessoas vai acontecer. E aí para isso o empresário tem que ter processos, tem que ter a estratégia ali para quebrar a tríplice da fraude, né, que é a pessoa só vai haver fraude dentro do seu negócio se tiver oportunidade, se tiver o mau caratismo e se tiver a falta de controle. 2 desses você não pode controlar. Um desses você não pode controlar, né? Que é o mau caratismo. Você não consegue filtrar quem é bom, quem não é. Mas se você tiver controle, né? E você tiver ali e você tirar a oportunidade, não vai acontecer. Sim. Ou se acontecer, você vai pegar logo no início. O próprio sistema vai descobrir no início e vai te mostrar. Então, eu comecei a investir em sistema, processos, procedimentos, TI. Tanto é que hoje tem várias coisas que acontecem na prática que a gente é muito orgulhoso, assim, que pouquíssimas microempresas têm. A gente tem estrutura de multinacional. Sim. Dentro, assim. Porque você, inclusive, pegou esse dinheiro que entrou e reinvestiu, né? E investi em pessoas, e aqueles que estavam comigo, aceitando não receber naquele primeiro momento, e mesmo assim trabalhando, prestando um serviço bom pro cliente, mesmo sem, por meses, não receber nada, aquelas pessoas, eu sempre dou um jeito de encaixá-las dentro da prática, de forma que elas ganhem mais. Então, assim, contratei gente para fazer administrativo que era consultor. Aí, além do administrativo, a pessoa faz consultoria, então ela ganha de 2 lados. Ela ganha do jeito que eu ganhava lá na imobiliária, lembra? Sim. Ganhava as comissões mais o fixo. Sim. Eu faço isso com as pessoas hoje. Eu não tiro ela da comissão e dou só o fixo. Não. Quanto mais você ganhar, mais eu vou ficar feliz, porque isso significa que se você tá ganhando 1%, é porque eu tô ganhando 99%. Entendeu? Sim, e eu acho que isso também te motiva, né? As pessoas que estão trabalhando com você, elas querem estar ali junto, querem ganhar mais dinheiro, querem fechar mais. Então, assim, é bom pros 2 lados, né? É bom pros 2 lados. E muita gente, assim, eu tava falando das pessoas que se beneficiam com isso, tradutor, pesquisador, advogado, são mais de 30 pessoas, assim, diretamente que eu faço a gestão, né? E pessoas que conseguem levar a comida na mesa por conta desse trabalho, dos clientes que vêm, que acreditam naquela mensagem que eu tô passando pra elas no Instagram. Sim. Que por trás tem um business, né? Lógico, mas
E aí, né, fazendo essa referência na primeira pergunta que eu fiz, assim, né, será que a Jéssica, empresária, empreendedora, sempre, né, foi assim? Não, foi uma construção, né? Que aí você começa a ver que foi muita porrada, uma porrada aqui, uma porrada ali, mas assim, você continuou no processo, que é, inclusive, que a gente fala de consistência, disciplina, né? Não vai ser uma chuva, não vai ser uma tempestade que vai te derrubar. Não, você vai ter E eu acho que o que mais me ajudou, né, foi essa relação com o dinheiro, de saber que eu sou capacitada para fazer dinheiro de qualquer outro jeito. Então, assim, se eu não estiver na prática hoje, eu vou estar fazendo qualquer outra coisa amanhã, eu não vou passar fome. Sim. Então, essa segurança que eu tenho, essa confiança de que qualquer coisa que eu fizer, o dinheiro vai vir, eu vou pagar minhas contas, isso me deixa tranquila para trabalhar, para fazer minhas coisas e para não aceitar. Não sou obrigada. Não sou obrigada. Não sou obrigada, entendeu? Exatamente. E os meus consultores também não são obrigados. E eu ensino isso pra eles. E aí, às vezes, eu vejo que tem uma resistência, né? Nossa, mas eu tô trabalhando tanto esse cliente. Eu te pago pelo que você trabalhou pelo cliente, mas manda ele embora. Sim. Porque realmente tem gente que faz a gente perder o prazer pelo trabalho. E isso não é justo. Isso não é justo com os outros que estão precisando do teu serviço, entendeu? Sim, com certeza. Então, essa minha relação, voltando lá com os meus pais, o meu pai, ele tem esse jeito de pá, vai e faz. E ele não tem... Prático. Ele nunca teve medo de perder dinheiro. O meu pai já fez um monte de besteira com dinheiro. Pegou o dinheiro, investiu numa coisa, deu errado, aí ele... Ah, deu errado. Aí vai lá, faz... Aí a minha mãe já fica assim, calma, Wagner, cuidado com o dinheiro, Wagner. Não é assim. Aí minha mãe sempre muito mais conservadora. Só que é um equilíbrio ali, né? Uma coisa... Mas assim, se ele não tivesse o drive de fazer... E ela também, às vezes, de não segurar, eles não estariam juntos onde eles estão hoje. E agora, eu tô vendo... Assim, eu tenho 32 anos, meus pais estão ali com 50 anos. Agora eu estou vendo meus pais realizarem o sonho de comprar um imóvel. O primeiro imóvel deles. E meus irmãos também estão conquistando estão tendo essa oportunidade de comprar o imóvel deles. E daí eu falo, cara, olha isso, tá vendo? Tá vendo se a gente tivesse sofrido lá atrás, caído no chão e chorado, não sei. Cara, o dinheiro, ele vem, é movimento. Você vai fazer de novo. Exatamente. Não se apega no dinheiro, não se apega. E aí, o meu pai, assim, ele fazia, aí minha mãe... Aí ele aprendia, né, a lição, aí às vezes ele ouvia mais a minha mãe e tudo. E eu sou exatamente o meio termo. Porque eu vou... Mas ao mesmo tempo que eu vou, eu mesma me puxo. E aí eu mesma vou de novo. Aí eu sou impulsiva, mas mas aí eu tenho cuidado, aí eu avalio. É que eu confio muito na minha intuição. E eu acho que hoje, depois de tudo que eu passei, eu tenho uma visão muito diferente de muita gente. Eu tenho visão de negócio que é muito diferente das pessoas. E eu percebo isso falando com as pessoas. Porque aí o que é muito simples pra mim, quando eu falo pra alguém, a pessoa fala, não acredito que era só isso. Não acredito, como que você pensou nisso? Eu falo, gente, mas é óbvio. Não é óbvio. Imagina, você é uma gênia. Você que você já viveu. E aí eu falei, isso. Cara, tem alguma coisa em mim que é diferente. E aí eu comecei a me interessar em ajudar outras pessoas com essa parte do empreendedorismo também. Já que eu consegui fazer o meu negócio dessa forma, tem muita gente também que, assim como eu, tava trabalhando lá, de cleaner, de não sei o quê. E tem o potencial pra estar fazendo o próprio business, mas às vezes falta um apoio ali, falta um mentor, falta um negócio, aí eu vou lá e ajudo também. Exatamente. Né? Então, assim, a gente sabe fazer várias coisas hoje em dia. E a gente não vai ficar sem dinheiro. Exatamente. E falando, a gente já tá chegando no final. Né? E só pra gente encerrar, eu queria falar sobre investimentos, né? Porque eu sei que empreender é um investimento também, né? Um investimento de alto risco. Inclusive, você é minha aluna no Rica na Europa. E claro, eu não podia deixar de puxar a orelha aqui. É, lógico. Pode puxar. Queria saber como é que estão os investimentos. Eu sei que você investe na sua própria empresa, mas outros investimentos, pensando no longo prazo, bolsa de valores, se você já arriscou, não arrisca, como é que tá a reserva de emergência, tanto sua quanto da prática, tá ok? Eu consegui fazer a minha reserva de emergência, porque nesse primeiro ano da prática eu trabalhei de graça, né? Então, no ano passado de 2021 foi quando eu comecei a realmente ter salário mensal da prática.
E ainda comissões de consultora, de tudo, assim. Então, assim, eu sou uma funcionária exemplar. E daí, eu separo muito, né? Eu entendo que eu sou só a diretora da prática. Então, a prática, como você falou, é um investimento. Se um dia alguém quiser fazer uma oferta, comprar a prática, vai estar uma empresa tão bem estruturada que, assim, vai ser o maior investimento da minha vida. Então, eu vejo isso como o maior investimento que eu tô fazendo agora. Então, eu separo muito o pessoal da prática, sabe? A prática é uma coisa, a Jéssica é outra. Se a Jéssica não tem dinheiro, a Jéssica não vai pegar da prática pra fazer. Então, eu consegui fazer a minha reserva de emergência depois desse 1 ano trabalhando. Fizemos, né, a minha e do meu marido. E aí eu fiz a da prática também, quando a gente fechou o ano, que fechou no verdinho, tá tudo certo. E aí continuei com caixa lá, capitalizando tudo. Então eu comecei a ser mais ousada agora, porque com a Jéssica, porque eu já sei que eu não preciso fazer aporte financeiro em nada. Aí eu invisto. Na verdade, eu faço um investimento que é bem conservador, mas o dinheiro tá rendendo, né? E da prática, eu custei muito pra separar um pouco do capital pra colocar em algum lugar. E mesmo assim, quando eu coloquei, era um investimento que tivesse liquidez e que não me deixasse, assim, sabe, muito presa. Porque realmente eu tenho muito cuidado com essa coisa de, cara, a gente não sabe o que pode acontecer no mundo. Se acontecer qualquer coisa, o que eu tenho que devolver de dinheiro para as pessoas, como é que tá o meu contrato, o que eu tenho que pagar pros fornecedores. Então, isso eu sempre deixo à mão. E o restante, que eu acho que é lucro, que nunca vou precisar para mais nada, para suprir mais nada, aí aquilo eu comecei a investir com as suas dicas ali, mas estou bem conservadora ainda, bem assim, cuidadosa. Não tem problema, porque a gente começa mesmo conservadora, dá medo, e aí vai colocando um pezinho um pouco no moderado, mas fica no conservador, sabe? Depois vai ganhando confiança. Esse processo, de fato, acontece aos poucos. Aí depois que você fala assim, depois de 2, 3 anos ou 4, vai pro moderado, pro arrojado. É isso. Sabe? Então é o que eu falo pros meus alunos. Se você tem 10 mil, você não vai pegar 10 mil, você vai pegar 100. Aí de 100 você vai pagar 150 pro próximo mês. Então essa construção realmente de ser investidora, até porque, como a gente falou mais cedo, né? Qual era a crença que a gente tinha? Investimento não é pra mim, investimento é coisa de rico. Então até você fala assim, Thalita, se acontecer alguma coisa, eu não perco esse dinheiro, né? Tá seguro. Então até que ponto? Então essa construção mesmo vai acontecendo aos pouquinhos, mas o importante é que você tá em movimento. No movimento, tá fazendo a inércia ali e não se preocupar com o que sai, né? Se você toma, como eu já tomei ali dentro da minha própria empresa, tive um rombo, né? Causado por alguém que foi mal intencionado, tudo. Mesmo assim, eu não me abalei, porque eu sabia que aquilo ia retornar. E voltou muito rápido. E então, eu não tenho preocupação nesse sentido. E claro que pra mim é mais fácil falar porque eu não tenho filho, né? Porque eu sou uma pessoa mais livre nesse sentido. Então, qualquer coisa que eu fizer, eu faço dinheiro. Sim, assim. Eu então, acho que também a gente cresceu muito numa palavra, assim, de estabilidade. Que não existe. Então, assim, né? que não existe. Que a gente vem desconstruindo ainda. Então, assim, eu preciso ter um emprego, aquele formal. Então, assim, arriscar, sabe? Os riscos precisam ser calculados. Então, eu acho que isso aí dá um medo, assim, sabe? Até que ponto eu posso ir, montar reserva antes de me jogar. Então, eu acredito que, assim, dá um medo, né? E se perder, as perdas são essenciais pro crescimento, pra evolução. Você tem que perder, às vezes, pra ganhar depois. Sim. Né? Não é aquela coisinha do dar 2 passinhos pra trás pra poder se qualificar aqui, depois você dá um salto. A mesma coisa com o dinheiro. Às vezes você vai perder porque você teve Quando a cabeça não pensa, o bolso padece. Geralmente, quando eu perco dinheiro, é quando eu não penso muito. Sim. Eu tomo decisões assim, sem pensar muito, aí eu pago o dobro, sabe? E daí... Mas aí você aprende. Se você não tivesse perdido, você não ia aprender.
E aí, então assim, faz parte, é normal, é da vida, não sofra, não se jogue no chão e fala, ai meu Deus, perdi tudo. Não tenha medo de perder, gente, a gente ganha de novo, tá tudo A gente certo. tem aquela música, né? Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, né? É isso. Até porque amanhã se a gente não estiver aqui, a gente vai carregar o quê também? Sabe? Sim, exatamente. Vai viver. Vamos viver com equilíbrio. Curte o processo, né? curte o processo. Curte o trabalho, curte o seu business, curte o que você tá fazendo e trabalhe, não seja servo do dinheiro. Isso é muito fácil você ser escravo do dinheiro, porque ele te traz essa impressão de que você precisa. Eu preciso, então eu tenho que passar por isso. Eu preciso, então eu tenho que chorar no banheiro, tomar Rivotril à noite pra dormir. Eu tenho que ficar nesse trabalho, porque esse trabalho me dá dinheiro e é o que eu preciso pra pagar minhas contas. Será que você não consegue mudar alguma coisinha ali e, tipo... Demais. Fazer outra coisa? Jéssica, muito obrigado. Imagina. A gente falou, viu? Foram 2 horas aqui. Ah, comigo é assim, meu bem. 1 hora Falando. não funciona, não. Queria muito te agradecer. Adorei agradeço. conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua forma de pensar também, dos seus movimentos, dos seus obstáculos, né? Porque como a gente vê a vida do Instagram, uau! Né? Então, assim, mostrar também esse outro lado dos bastidores, das suas dificuldades como empreendedora, como pessoa, e que nunca desistiu também. Obrigado mesmo. A gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui um like de vocês, se inscreve no canal, que é super importante. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau!